Desde a infância, os esportes sempre fizeram parte da sua vida. Praticou natação, judô e futsal e adorava andar de bicicleta. Ainda no ensino médio, conquistou uma bolsa de estudos para dar aulas de futebol na escola onde estudava. O início de uma relação profunda e duradoura com a tradicional instituição de ensino Arnaldo. Em 2002, foi contratado como auxiliar administrativo no colégio. Formou-se em Direito em 2007, fez especialização em Direito Empresarial e Tributário, concluiu o mestrado em Direito Empresarial e, paralelamente à carreira jurídica, ingressou na docência universitária. Atuou como professor e coordenador em diversas instituições de ensino superior, lecionou em cursos de pós-graduação. Em 2018, assumiu a direção do Centro Universitário Arnaldo Jansen. Desde 2024, ocupa o cargo de reitor, liderando 3 campi e mais de 3.000 alunos, com um olhar voltado para uma educação humanizada, moderna e acessível. Sua visão de mundo, que valoriza a integração entre tradição e inovação, também se traduz na atuação à frente do Instituto Arjon, organização dedicada à transformação social por meio do esporte, da educação e da sustentabilidade. Em 2024, graças à articulação com o triatleta e amigo Thiago Vinhal, o Instituto firmou uma parceria com a Unlimited Sports, responsável pelas provas do Ironman no Brasil. O Instituto Arjon passou a atuar como braço social do Ironman no país, promovendo inclusão, impacto positivo e desenvolvimento sustentável. No esporte, manteve-se ativo praticando tênis e, em 2013, retomou a paixão pela bicicleta. Participou de provas de mountain bike, como o Iron Biker, e em 2015 encarou seu primeiro duatlon. Um training camp em Maiorca, em 2018, despertou interesse pelo triatlon. Estreou no Triatlon Internacional de Santos e completou seu primeiro Ironman 70.3 em 2022. Desde então, soma outras 4 participações na distância. Na corrida de rua, estreou em maratonas em 2023, em Buenos Aires, seguido por Roma e Tóquio ainda este ano. Conosco aqui hoje ele, que acredita no poder transformador do esporte e da educação, advogado, mestre em Direito Empresarial, gestor educacional triatleta, presidente do Instituto Arjon e reitor da Faculdade Arnaldo. Ele faz da sua trajetória uma missão de promover mudanças reais por meio da educação do esporte e das relações genuínas. O não padre belo-horizontino João Guilherme de Souza Porto. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Michel. É um prazer falar aí no podcast, no Endorfina, que é uma referência, né, um dos percursores aí do podcast, e é uma honra enorme estar aqui com você. Muito obrigado. De fato, 8 anos aqui já tocando esse projeto. Quando eu comecei, ainda não... As pessoas não sabiam o que era podcast. Houve uma fase, né, nessa vida muito próxima aqui dos dias de hoje, que as pessoas não sabiam o que era podcast, mas houve também uma fase que as pessoas não sabiam o que era triatlon. Você ainda não praticava triatlon, né? Você ainda era muito novinho, mas houve essa fase aí também. E acho que uma das coisas que eu vou querer tirar aqui da nossa conversa é a importância dessa atitude do Instituto de estar apoiando o nosso esporte e a relevância desse apoio. Agora, você é um cara que se auto-intitula uma pessoa que gosta de conversar, que fala muito. E aí, inclusive, eu vou querer aqui tirar algumas coisas também dessa nossa conversa, que eu estou curioso. Mas não existe ainda um podcast do Instituto Arnaldo? Não, a gente tem um podcast da Faculdade Arnaldo, existe, que é o Conexão e Carreira, onde a gente trabalha questões relacionadas à carreira, voltada para os nossos alunos, e do Instituto Arjon, a gente ainda não tem. A gente o Instituto, ele tem 1 ano de existência, né? E foi 1 ano de promoção de muita coisa. Então agora a gente está fazendo um planejamento de comunicação, e dentro aí do nosso hall de expectativas, com certeza o podcast em breve estará por aí. Olha lá, agora que o Vinhal anunciou a aposentadoria, né? Quem sabe ele pode ser um apresentador, já que é um cara que articula muito bem, e nós vamos falar dele aqui já já. Cara, eu queria começar com uma coisa que eu observei no seu LinkedIn. Eu não sei qual é a frequência que você abre ele, mas você se lembra da Vanessa Morato, colega de profissão que você teve? Sim, eu me lembro, e eu vi que ela fez um comentário esses dias. A Vanessa, se eu não me engano, ela está morando em Portugal, e ela trabalhou, o pai dela trabalhou no Arnaldo,
né? Que também se confunde um pouco com a minha vida. Exato. E a Vanessa trabalhou comigo e ela fez uma colocação lá muito legal. Ela escreveu: onde as pessoas veem problemas, o João Guilherme enxerga soluções. Onde profissionais entrincheiram-se, João Guilherme constrói pontes. Onde pessoas desistem, João Guilherme cria oportunidades. Onde gestores veem números, João Guilherme vê pessoas. E no podcast que você gravou nesse mesmo estúdio, nessa mesma mesa com o Estema e na presença do João Paulo, você disse que a sua missão não é fácil, mas é prazerosa, né? Então, juntando esses comentários que pela sua expressão você concorda, né, que a Vanessa escreveu, e o que você disse que a sua missão não é fácil, mas prazerosa, eu queria que você falasse um pouco disso, desse teu gosto por enfrentar mesmo, assim, que é um espírito do atleta, né? Ainda mais do triatleta ou do maratonista, né? Que assim, você tem que enfrentar, né? Aquela situação que em muitos casos na vida cotidiana não somos nós quem escolhemos, as situações se apresentam, e no caso do esporte a gente se coloca naquela situação justamente para poder vencer e enfrentar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa tua missão, que não é fácil, mas tem sido prazerosa. Então, Michel, a vida, no meu modo de enxergar, ela é muito parecida com uma prova, com uma competição esportiva. Você se prepara, e todos nós nos preparamos para a vida, cada um escolhe o caminho que quer seguir, a forma que vai se preparar, se vai ser de alta performance, se quer somente completar, se vai tentar fazer a prova sem se preparar. E a vida a gente também segue nesse ritmo, né? A gente se prepara para ela. Só que o que pode acontecer nessa trajetória da vida é inesperado. Surgem fatores que são alheios à nossa vontade. Assim como numa prova de endurance, né? Seja numa maratona, seja num triatlon, surgem fatores que são alheios à nossa vontade. E vai conseguir se destacar nesse cenário, seja de uma competição esportiva, ou seja da vida, aquela pessoa que tiver capacidade, criatividade, força, planejamento, treinamento para lidar com essas situações de adversidade. Então, um falecimento inesperado, a perda de um emprego, uma pandemia, todas essas são situações de vida que você tem duas opções. Ou você se entrega àquele momento e transforma aquilo, às vezes, numa derrota. E o que é importante que aconteça também, eu brinco que a gente aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias, desde que a gente nunca mais perca por aquele mesmo motivo. Isso é uma coisa que eu sempre trouxe do esporte. Mas é isso, a gente vai conseguir superar os desafios que nos são impostos a partir do momento que a gente cria ferramentas de superação mesmo, para lidar com as adversidades. Concordo contigo. E isso tem sido dito e repetido aqui praticamente por todo convidado que passou aqui ao longo desses últimos 8 anos. E todos têm essa ligação com o esporte, né? Exatamente. Então, assim, eu faço uma comparação que é muito interessante. Se você pegar as últimas Olimpíadas, quais são os 2 países à frente no quadro de medalhas? Salvo engano, Estados Unidos e China. E aí as pessoas vão falar, mas porque são países grandes e muito populosos. Ok, hoje a Índia já superou a China em população. Uhum. A Índia hoje é o país mais populoso do mundo. Uhum. Por que a Índia não tem um quadro de medalhas igual dos Estados Unidos e da China? Porque não dedica ao esporte. Por que a China não é uma potência econômica perto dos Estados Unidos e da China? Uhum. Porque não tem essa preparação. Então a gente tem o esporte, é muito marcante eu falar isso já no início da nossa conversa, mas o esporte ele é uma grande ferramenta de formação. As pessoas precisam entender isso. Aí eu já faço um pouco de uma crítica até ao nosso país, que deixa de ter o esporte estudantil, o esporte universitário como uma base, como algo forte, e o esporte é necessário, né? O esporte é uma das grandes ferramentas para nos ensinar a lidar com essas adversidades da vida. Por isso que várias pessoas que vêm aqui, elas não vêm aqui por acaso, é porque elas tiveram algum tipo de sucesso, e todas elas, até pela sua origem, têm alguma relação com o esporte.
Acertou no ponto, João. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ou muito mais sobre isso, porque essa relação de fato entre o esporte ser uma ferramenta valiosíssima para a formação de um ser humano, do caráter de uma pessoa, é uma coisa que eu compartilho e eu acho que você sendo um reitor, a gente pode até discutir um pouco isso, porque você tem conhecimento de causa muito mais do que talvez qualquer outro convidado que passou por aqui. Mas antes da gente seguir, eu acho que foi numa palestra lá na Unlimited Sports, eu não lembro onde é que eu vi essa sua frase, que quando você foi primeiro no distrito do Maracujá, que é onde tem o CTA, eu acho que talvez nem existia ainda, talvez essa parceria entre vocês e a Unlimited, mas você falou assim, quando eu estive ali, a primeira coisa que eu pensei assim, vamos pegar esses cachorros e vamos castrar. E eu vi no teu Instagram que a cada 3 fotos tem uma com algum animal, né? Algum cachorro. Castraram, afinal de contas, os animais lá? Vocês levaram o pessoal da faculdade de veterinária, Arnaldo, para arrumar lá os cachorros? Sim, e isso é muito interessante. Geralmente, aonde eu vou pedalar, eu gosto ali de me relacionar com os cachorros. Eu gosto daquela troca de afeto que existe entre a gente e os animais, né? Os cachorros, principalmente. Qualquer lugar no mundo que eu vou pedalar, aparece um cachorrinho. E aí é muito interessante, até para a gente puxar o início dessa conversa. A região do Maracujá é uma região que eu já pedalava nela há algum tempo. A gente vai comentar aí sobre a minha conexão com o triatlon, sobre um training camp que eu fiz. E com essa mesma turma, né, você deve conhecer o Petros, etc. Eu fiz um training camp uma vez em Minas e a gente entrou na região do Maracujá, conhecemos essa estrada e é muito interessante. Eu tenho um amigo que hoje mora no Rio, que é ciclista, que é o Davi, que a gente tinha o hábito de ir nessa região quando ninguém ia, e eu consegui ir vendo a evolução da estrutura da região, principalmente em relação às estradas, com um potencial enorme para receber os ciclistas. E a primeira vez que eu estive no centro de treinamento Arjon, eu observei alguns cachorros na região do Maracujá, que é muito comum, e como era um território pequeno e bem delimitado, e devido a ter essa paixão pelos cachorros e por ser reitor de uma faculdade que tem um curso de veterinária muito ativo, eu procurei as pessoas lá para falar, vamos fazer um projeto de castração. E hoje a gente tem um projeto em que a gente atua com a saúde animal lá na região. Isso hoje está bem resolvido, mas foi dos primeiros vínculos meus com o Arjon, que ainda não era instituto, e com o João Paulo, que é o mantenedor do Instituto Arjon, que é quem teve toda essa ideia. Gostei. Vamos lá. Só é ruim quando os cachorros nos perseguem quando a gente está pedalando, né? Essa é uma coisa que... Outro dia eu fui pedalar com um amigo aqui no interior, num feriado, e era um lugar assim, rural, e muitos cachorros vinham atrás da gente. E ele, coitado, ele se incomodou que no segundo dia ele não quis ir. Eu fui sozinho e enfrentei lá os cachorros e tal. Você dá uma borrifada d'água, dá um grito e tal, e acelera e você se livra dos cachorros. Então, e mais uma vez... vem aí a questão do ponto de vista e de transformar a diversidade em algo bom. Isso pode ser um treino muito bom para você melhorar ali a sua potência, a sua cadência e para enfrentar uma adversidade que pode acontecer de uma prova, de um obstáculo que você não imaginava, de alguém que entra para melhorar seu reflexo. Eu acho que os doguinhos aí, principalmente os caramelos, fazem parte aí das técnicas de treino. E dá a impressão que quanto menor, mais ranzinhos é o cachorro, né? Tem quando uns que falta grudar na canela da gente. Se tem algo que eu aprendi nesses 8 anos de endorfina, é que por trás de toda boa história no esporte existem 3 pilares: paixão, consistência e principalmente autenticidade. E foi exatamente isso que me conectou a Two Peaks Bikes, o mais novo patrocinador do Endorfina. A Two Peaks Bikes é a importadora e a distribuidora oficial no Brasil da Factor Bikes, da Santa Cruz Bikes e de diversas outras marcas, e conta com 3 lojas. Lá, ninguém vende o que não conhece. Todo produto é testado por quem realmente pedala. Muitos, inclusive, são deixados de lado justamente por não atenderem ao padrão em que a equipe acredita e vive. A Two Peaks Bikes foi pensada e criada para resolver os desafios de quem leva o pedal a sério, seja no asfalto, na terra ou na trilha.
mas também acolhe o ciclista urbano, o iniciante e até aquela criança que está começando a brincar de pedalar. Para a Two Peaks Bikes, todo ciclista é bem-vindo. Esse olhar cuidadoso, esse comprometimento com a qualidade e com a comunidade me fizeram ter certeza de que havia uma conexão natural com o Endorfina. Na loja do Rio, por exemplo, você encontra manutenção de alto nível, bike fit, um café e até um espaço para a realização de eventos. Em São Paulo, na Avenida Faria Lima, a loja recebe pelotões nos finais de semana e oferece uma estrutura premium no coração da cidade. Já na unidade inaugurada este ano, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o trabalho segue com a mesma essência e o mesmo padrão. Por tudo isso, é um prazer enorme anunciar a chegada da Two Peaks Bikes ao Endorfina. Agora, eu convido você a conhecer também uma das lojas da Two Peaks Bikes, distribuidor oficial da Factor e da Santa Cruz Bikes no Brasil. Siga @2peaksbikes, o 2 é numeral. E há anos eu presto atenção nas meias que eu uso para correr. Seja para escolher um modelo que não escorregue dentro do tênis, que não frite os pés naqueles dias mais quentes, ou ainda que tenha um toque confortável e macio. Porque vamos combinar, a última coisa com a qual você quer se preocupar quando está correndo é com as suas meias, não é verdade? E foi justamente por isso que eu fiquei tão animado quando eu conheci a meia do corredor da Lupo Sport. A Lupo, que entende tudo de meia há mais de 100 anos, e claro, você conhece a Lupo, tem uma peça da Lupo aí na sua casa, criou um produto pensado nos mínimos detalhes para quem corre, não importa a distância nem o ritmo. E já faz algumas semanas que eu estou usando a meia do corredor da Lupo, e não é só para correr, tenho usado também para pedalar e na academia, aliás, estou usando para gravar também os episódios do Endorfina. Ela tem um amortecimento leve nos pontos certos, ajuda a evitar bolhas, é ventilada, tem secagem rápida e ainda aquele toque macio, que na minha opinião faz toda a diferença. É conforto e estabilidade para você se concentrar no que realmente importa, a sua corrida. E eu vou mostrar aqui rapidamente os modelos. Tem esse daqui, que é o Rio, de cano curto, para quem busca conforto e proteção com ação antimicrobial. Tem esse daqui que é o Milão Movimento, para quem busca segurança, conforto e performance. Essa aqui é aquela meia que tem distinção do pé esquerdo e pé direito. E a minha preferida, estou usando agora, a Nova York Emana Movimento de cano longo. E Emana é o fio inteligente que estimula a microcirculação sanguínea e auxilia na redução da fadiga muscular, enquanto a ação antimicrobial garante frescor e higiene prolongados. Lembrando que todas elas, claro, possuem a tecnologia Lupo Dry, que acelera a evaporação do suor, mantendo seus pés secos e confortáveis, mesmo nos momentos de maior intensidade naquele seu treino. Clique no link que está agora na descrição deste episódio ou escaneie o QR Code na sua tela para comprar agora mesmo a sua meia do corredor da Lupo Sport com desconto. E aproveita para visitar o Instagram deles, o @LupoSportOficial, e conheça mais. Depois me conta o que achou, tenho certeza de que vai se tornar também a sua meia favorita. Bom, vamos lá, vamos voltar para a pauta aqui. Você já parou para pensar, né, você contou, aí eu acho que foi no esquema aqui que você teve, que você bombou a 3ª série, né? Você bombou a 5ª e aí teu pai te ameaçou, entendi como uma ameaça, ó, se você não se endireitar, você vai para o colégio militar, que talvez fosse uma opção mais rígida, né? Com uma disciplina mais rígida. E você então se endireitou e depois de, sei lá, 30 e poucos anos, você se torna reitor dessa mesma escola, né? Tem aí o perfil do prédio tatuado no seu braço. Isso. Quanto é? 98 anos, 100 anos que tem? A escola tem mais de 100, ela é de 1912. Exato. Onde estudou Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Pois então, assim, tem uma história legal. O Juscelino Kubitschek estudou lá? Não. Então Juscelino o ChatGPT tá errado. Porque eu quis dar uma perguntada, ele disse que era o Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Não. Tem Como vários... você não falou, eu falei, bom, o ChatGPT errou. Tem vários ex-alunos muito importantes no cenário político, no cenário nacional, né? Milton Campos, Gustavo Capanema, vários ex-prefeitos de Belo Horizonte, Célio de Castro, Patrus Ananias, que hoje inclusive é deputado federal. E na cultura a gente tem, né, Guimarães Rosa, um dos maiores escritores do país. Então, assim, tem um currículo de ex-alunos muito importante na instituição. E aí a gente tem uma cadeira na entrada da instituição que cita o nome de algumas dessas pessoas, mas a gente sempre coloca, agora não mais importante você. Não menos importante você. Claro.
Então, Claro. todo mundo que passa lá tem uma importância enorme pra gente. Legal. Mas você já parou para pensar que se de repente o teu pai não tivesse te colocado na linha naquele momento, você talvez não tivesse tido essa relação tão íntima e tão profunda da sua vida mesmo, não só como escola, mas depois foi como trabalho, como diretor, até se tornar reitor? Michel, eu tiro 2 lições dessa situação. O primeiro é que a disciplina, e mais uma vez relacionada ao esporte, ela é essencial para tudo que a gente quer alcançar na vida. Então, sendo indisciplinado, a chance da gente alcançar os objetivos traçados ele é menor. E ali eu era, em um determinado momento, indisciplinado. E uma outra questão que eu acho muito importante é que as lideranças, geralmente desde muito novos, são inquietos. E tendem, às vezes, a ser considerados não tão bons alunos, porque são bagunceiros, porque são agitados. E eu trago isso um pouco para o esporte também. Se você pegar nos esportes coletivos, a maioria dos grandes craques ou das lideranças, eles eram pessoas inquietas e indisciplinadas. E a gente precisa ter alguém que consiga canalizar essa liderança, essa inquietação, para um lado positivo e transformar essa indisciplina em disciplina. Então, talvez o meu pai, nesse momento, ele trouxe muito isso da disciplina, de dar disciplina para alguém que era inquieto. E a escola teve um papel fundamental quando ela pegou aquele aluno que era inquieto, escutou as ideias dele e conseguiu canalizar para projetos, para algumas coisas. Eu vou aproveitar esse gancho para falar algo que geralmente assusta as pessoas que estão no meio educacional do qual profissionalmente eu venho. E aí é uma crítica ao nosso sistema de ensino. Geralmente, os melhores alunos não são os melhores profissionais. Então tem alguma coisa errada no nosso sistema de ensino que faz com que aquelas pessoas que se destacam nele nem sempre consigam ser os melhores profissionais. Na minha visão, essa crítica é pelo nosso sistema educacional. Ele vem melhorando, é óbvio, vem evoluindo, mas ele se apega muito a conteúdo. Isso. Enquanto deveria trabalhar mais habilidades emocionais. Isso. Concordo. Então, por isso ali... Então eu acho, sabe, eu tenho um pouco essa certeza. A disciplina que meu pai me exigiu naquele momento e que eu aceitei a mensagem foi importantíssima, junto com essa inquietação que é natural de quem gosta de estar à frente, de quem gosta de encarar os desafios, de quem, quando tem um obstáculo, consegue superar, consegue enxergar com criatividade uma outra forma de se passar por aquilo, e que a escola, de alguma forma, conseguiu canalizar isso. Eu fico muito inquieto quando a solução para um aluno que dá problema é o desligamento dele da escola. Eu gosto de trazer esse aluno que dá problema para o meu lado, porque se a gente consegue fazer isso bem feito, geralmente é uma pessoa que vai se destacar. E aí a gente pode expandir isso para os outros setores da vida. Quando a gente tem alguém, né, que a gente consegue trazer para o nosso lado e puxar essas habilidades de inquietação da pessoa para o lado profissional, para o lado esportivo, dando credibilidade, ouvindo, exigindo disciplina, né? Não é só passar a mão na cabeça, mas dando oportunidade das pessoas fazerem uma coisa que eu disse um pouco no início da nossa conversa, aprender com os erros. Porque quando a pessoa erra, você tem ali algumas possibilidades. Você tem a possibilidade de punir, você tem a possibilidade de transformar a pessoa através daquele erro. Olha, isso aqui não foi legal, se continuar dessa forma, não vai poder continuar, mas existe um espaço aí para a gente trabalhar até você chegar num ponto ideal. Eu tenho algumas histórias na minha carreira na educação, que elas, assim, eu tenho uma que me marca muito. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes com os meus alunos,
e sempre tento ser para os meus alunos um pouquinho do que cada um dos meus melhores professores foram para mim. Então eu tinha um professor de física, por exemplo, na mesma escola que hoje, onde eu sou reitor da faculdade, que ele pegava o carro dele, eu não esqueço, com um Fiat Premio, botava dentro da quadra e ia ensinar física pra gente abrindo o motor do carro dele. Então ele o quê? Proporcionava experiência. E eu lembro de detalhes da física que são importantes na minha vida e não lembro de uma fórmula daquelas lá que junta letra com número, claro, e aí eu viro analfabeto. Então eu promovia para os meus alunos, por exemplo, uma viagem para Brasília, para os meus alunos do curso de Direito. Porque eu falo, eu estava dando aula no terceiro período do curso de Direito, eu falo, a gente está falando de poder, de Estado, eu preciso mostrar para as pessoas a sede dos 3 poderes para que eles entendam o que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Vamos para Brasília para conhecer, ok. E é muito legal que no ensino superior privado, no Brasil a gente tem uma controvérsia, uma inversão, que quem geralmente estudou numa escola de educação básica particular vai para a educação superior pública. E quem estudou na escola pública vai para a educação superior privada. Então, os meus alunos ali na educação superior privada são pessoas que às vezes não tinham tido a oportunidade de viajar. Tentando resumir aqui, levei uma turma para Brasília, muitos deles estavam viajando pela primeira vez, e de avião pela primeira vez, e a gente ficava lá 3 dias, ou de um dia para o outro, 6 horas da manhã, um aluno que estava no quarto do hotel com o outro me ligou, João, o aluno fulano de tal não chegou até agora. Como era uma viagem de adultos, eu falava, gente, à noite, cada um faz o que quer, cada um é responsável por si, vocês são todos adultos, e a gente tem que encontrar aqui 6h30 da manhã para a gente ir para as atividades do dia seguinte. Eu lembro que a gente ia fazer uma visita guiada ao Supremo. E esse aluno que me ligou era um militar, né, um policial militar de Minas. E para falar que esse aluno, que já era um enfermeiro formado com curso superior e que estava fazendo curso de Direito, que era inclusive funcionário do SAMU, não tinha voltado. Aí eu falei assim, no mínimo esse cara tomou uma, você lembra? Não, a gente foi ali no posto de gasolina, tomou uma, ele encontrou umas meninas, ia dar uma... Falei, vamos fazer o seguinte, a gente segue a nossa programação, que eu tô com outros 30 alunos aqui, deixei avisado no hotel que se o fulano de tal aparecesse, era para me ligar imediatamente. Sei que deu 12h, a gente lá no Supremo, e o fulano não apareceu. E aí eu realmente comecei a ficar preocupado. Claro. Eu era professor, não era... Isso foi numa outra instituição, não era diretor. Liguei na instituição, avisei. E aí fizeram contato com a família dele. E aí o dia rodando, peguei esse aluno que era policial militar e falei, você agora para de passear aí com a turma, você vai nas delegacias, você vai juntar com o pessoal da polícia daqui, vamos tentar achar esse aluno. E aí foi dando a hora da gente ir embora do voo com 30 e tantos alunos. E esse cara não apareceu. Eu falei com todo mundo, gente, agora vocês vão e eu só vou embora depois que eu encontrar o fulano de tal. Aí a família do fulano de tal, a esposa dele, me ligou e falou, olha, eu vou ligar para um primo dele, que é daí de Brasília, para ver se que ele falou que ia procurar, para ver, beleza. Ele só falou isso. Aí esse primo me ligou. E a primeira pergunta que ele me fez foi, você sabia que ele é usuário? E eu meio bobo, assim, meio inocente, usuário do transporte coletivo, né? Não entendi o quê. E aí ele falou, não, ele é usuário, já usou até crack, e às vezes teve uma recaída. Acho que a gente começa a conversar por aí. Na hora que eu falei isso, o pessoal da polícia, que já estava acompanhando o caso, falou, não, agora a gente acha ele. E aí procuraram lá em Brasília, tem uns negócios que eles chamam de buraco do tatu lá, e acharam o cara. E aí perdemos o voo, né? Os alunos foram, eu tive que virar à noite com esse cara lá em Brasília, porque o outro voo era só no dia seguinte. Ele virou para mim e falou, olha, eu consumi droga quase que 24 horas. Me deu um abraço, falou, se você não me encontrasse, eu não ia voltar para casa. E aí, quando eu cheguei nessa outra instituição, a primeira coisa que a instituição me falou, olha, nós vamos desligar o aluno. Eu virei e falei, vocês não vão fazer isso. Cara, quando ele entrou aqui, ele já tinha esse problema e a gente tem que dar uma chance para a pessoa de se eximir desse erro. E aí, assim, o abraço que eu recebi desse aluno na formatura dele, talvez tenha sido uma das coisas mais inesquecíveis que eu já tive. E hoje eu conheço, acompanho, sei como é que ele tá.
Então, ter a oportunidade ou dar a oportunidade das pessoas reconhecerem os erros e se transformarem, eu acho que é uma das coisas mais importantes e bonitas que a gente pode fazer na vida. E educação é sobre oportunidade, é sobre formação, é sobre você pegar um atleta comum, um cidadão comum, e transformar num atleta de ponta. É sobre você pegar um aluno comum e transformar num bom profissional. É sobre você pegar um aluno comum e transformar numa liderança. E isso não se faz somente com punição. Acho que punição tem que ser uma parte pequena. Então, a transformação, e isso que meu pai fez lá atrás, de falar, olha, se você, ele me deu uma chance de continuar. Então, acho que isso é fundamental. Antes de punir, a gente precisa tentar transformar. E eu ia falar disso antes de você me contar dessa história. O recado que fica, e agora me ocorreu isso, o recado que fica quando você manda um aluno embora, expulsa, né? Olha, a gente te convida a se retirar, vai para outra escola que talvez você se acerte e tal. É um sinal claro de que a instituição desistiu daquele aluno, né? Você poderia ter desistido daquele aluno, falou, eu vou voltar, ele é maior de idade, porque eu fiquei um pouco comovido, mas, cara, a verdade é isso, é adulto, né? Assim, é isso. Né? Você não vai ligar para a mãe, olha, o seu filho, né? A mãe dele não vai ficar te ligando, professor, como é que você abandonou meu filho em Brasília? É adulto, foi a mulher do cara que te ligou, né? E claro que isso sempre é um recado muito ruim. Ninguém quer ser desistido de ninguém, né? E aí, outra coisa que me veio à mente, a minha filha mais velha se formou, já se formou em Direito, já é advogada e tudo mais, mas ela foi fazer o colegial numa escola muito difícil. E ela foi porque quis, porque foi atrás das amigas na época, pré-adolescente, adolescente e tal. E ela quis sair no primeiro ano colegial, a gente falou, não, agora você vai fazer até o terceiro e... né? Você quis mudar, a gente mudou e agora você faz até o terceiro, não vai ficar mudando. Aí uma amiga mudou, as outras ficaram, ela teve que fazer reforço e passou de ano e foi aí quando ela estava para se formar, ela já tinha escolhido que prestaria Direito e no dia da formatura dela, ela disse que foi a melhor coisa do mundo ter estudado naquela escola, que ela deve muito aos professores e que os professores deviam ganhar muito melhor, porque os professores, assim, foi um jantar muito bacana, ela estava muito contente por ter passado de ano e ter se formado, mas ela falou, pai, mas a escola é muito bitolada, né, como os alunos gostam de falar e tal, esse sistema educacional está errado, porque a gente é treinado no colegial para passar no vestibular. Eu falei, olha, eu até concordo com você, mas não adianta se rebelar e querer mudar as regras no meio do jogo. E ela estava prestes a fazer os vestibulares de Direito, e eu falei, você vai se formar advogada, aí você vai trabalhar, se você quiser, para mudar as regras, as leis do sistema educacional, que eu também vou concordar com você que tem muitas falhas. No final das contas, ela acabou não fazendo nada disso, porque depois, né, caiu na realidade que não seria tão simples, né? É uma idade que é uma maravilha por um tempo, né? De repente cai na vida real e vê que... Sim. Mas, de qualquer maneira, eu também concordo com você que a gente deve, eu não sou entendido nisso, mas como pai de alunos e tal, o sistema educacional falha e peca em muitos aspectos, né? Nesse sentido de padronizar todo mundo, seja pela idade, seja pela condição social... dessa história de você tem que decorar e aprender para passar no vestibular, né? Eu até acho, de fato, que está mudando, mas talvez a gente precisasse de uma discussão muito mais ampla e claro que não vai ser amanhã nem daqui a um ano que a gente vai conseguir mudar isso, né? E acho que um dos grandes exemplos de que está mudando, mas que a mudança é muito mais lenta do que deveria ser, hoje, antes de começar, a gente estava conversando aqui sobre as alterações de tecnologia, né? Exato. Quantos equipamentos estão evoluindo e é bizarro quantas coisas hoje mudam, né? Uhum. As coisas se transformam, as tecnologias se transformam o tempo todo. Exato. É uma coisa de 5 anos atrás, hoje ela é um produto eletrônico de 5 anos atrás, hoje ele é completamente obsoleto. Pois é. E uma coisa que é muito interessante e é uma resistência dentro da educação, se eu pegar o meu avô, você pegar o seu avô, a educação que eles tiveram na escola, a forma de fazer... por mais que houve uma evolução, ainda é muito parecida. É a sala de aula com o professor. Uhum. Então, a evolução
da educação, ela não acompanha a velocidade da educação da sociedade. É um dos setores mais resistentes à mudança. E isso, no meu ponto de vista, gera um problema hoje que, para muitos, a educação formal deixa de fazer sentido. Porque ele, às vezes, vai aprender algumas outras coisas fora da educação formal. Vou te dar um exemplo dentro da minha área onde eu sinto muito confortável para falar. E sei que vou ser criticado por isso. Mas, às vezes, você pega uma pessoa que forma em direito. Você tem 1 milhão de pessoas aí formando em direito. Não adianta nada ele ter esse diploma de direito se ele não entender hoje de tecnologia. Você pega um menino que não fez faculdade e que entende tudo de tecnologia, ele vai ter um mercado de trabalho mais fácil, mais promissor do que esse que formou em direito e que não entende de tecnologia. Então, nesse sentido, eu volto a insistir que a educação precisa de uma transformação. Não é fácil, mas um dos desafios que eu tenho como profissional da educação é fazer com que as pessoas trabalhem e sintam habilidades emocionais. Eu comentei com você antes, você viu também umas fotos minhas aí, eu tenho um projeto no Pará com os alunos da faculdade. E as pessoas me perguntam, João, mas perto de Belo Horizonte também tem pobreza, também tem... Ok, mas tem uma realidade cultural muito diferente do Pará. A gente tem as nossas riquezas culturais em Minas e o Pará tem uma que é longe da nossa. E a gente precisa pisar lá para conhecer. E aí as pessoas sempre me perguntam, quando são convidadas, mas o que nós vamos fazer? O que nós vamos levar? Eu falo, não preocupa. Preocupa com o que você vai trazer de lá, com o que você vai receber. Nunca é sobre o que a gente leva, e sim sobre o que a gente recebe. Então, eu entendo que a educação tem que passar também por uma transformação. E voltando no assunto lá do desligamento do aluno, tem muito a ver com uma coisa do esporte também, com um valor do esporte, que é a persistência. Você não pode, diante do primeiro obstáculo, eliminar o obstáculo. Você tem que persistir em como transpor aquele obstáculo. Não é eliminar o obstáculo. Eu não vou pedalar sempre numa pista limpa. Eu não vou pedalar sempre numa pista sem vira-latas caramelos, né? Onde não chova. O esporte outdoor, ele traz essas intempéries. Exato. Ele traz esses desafios. E a gente precisa estar preparado para eles, assim como para os desafios da vida. A gente sempre volta no início da nossa conversa. Acho que é mania de professor. É só uma observação que eu fiz aí no seu Instagram, que você passou no seu mestrado de Direito Empresarial com a tese nota 100, né? Que tá uma foto sua no diploma lá. Então, assim, dá para perceber que você aproveitou a oportunidade, porque de tudo isso que a gente falou também, cabe à instituição de ensino, ou ao pai, ou ao professor, ou, sei lá, ao irmão, dar uma chance, não desistir daquela outra pessoa, mas também tem o papel dessa pessoa de aproveitar as oportunidades para poder, enfim, superar aquele obstáculo, passar por aquela fase e conseguir construir. De um repetente de 2 anos, você tirar a nota 100 na tua tese, né, demonstra de fato aí, abreviando bem essa história, que foram alguns anos, que você soube aproveitar, né? Quantas pessoas passam por nós com uma habilidade que você olha para aquele cara e fala assim, putz, o cara né? Vamos pegar aí no esporte, quantos atletas a gente viu assim, esse cara, só que ele não teve aquela persistência e ele não aceitou que ele precisava mudar também. A gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, para não falar de um exemplo mais atual, que eu não quero polemizar, mas acho que as pessoas já vão imaginar, se você pegar o Garrincha e o Pelé. Quem viveu a época, e pelo que a gente lê e vê, o Garrincha era um cara muito mais habilidoso. O cara era um mágico com a bola. Exato. Só que ele não quis ter a disciplina, talvez não foi muito persistente, talvez não teve quem passasse na época aqueles valores, quem puxasse para o lado bom. E o Pelé, vamos pegar um outro exemplo aqui, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não deve ser o cara mais habilidoso que a gente já viu jogar, mas é uma máquina de treino. Exato. Tem um jogador no clube que eu torço, né, que é o Atlético, o Hulk. O Hulk é um cara de quase 40 anos, que se destaca todo ano, e o cara é o primeiro a chegar para treinar e o último para sair. Então, a pessoa, além da habilidade, ela tem que querer receber. Acho que isso é importante também.
E já aproveitando que você está falando disso, já vamos dar um salto aqui. Eu quero voltar à sua relação com o esporte, mas vamos direto para o Instituto Arjon, porque algumas coisas de tudo o que eu li a respeito, na época, e agora fazendo a pesquisa para a nossa conversa, uma coisa me chamou a atenção e eu gostaria de saber. Você já conhecia o Thiago Vinhal, é uma figura, né, que a gente conhece, eu já tive o prazer de tê-lo recebido aqui no Endorfina, e é um cara de fato muito bacana. Acho que a gente deve ter conversado em 2020, ou talvez 2021, quer dizer, faz bastante tempo, e ele já era o que ele acabou confirmando até hoje, quem ele é de fato, né? Não houve nenhuma mudança radical na trajetória dele que falasse, bom, mas ele era diferente, ou ele mudou e tal, né? Muito pelo contrário, ele vem se reafirmando como esse ser humano fantástico que a gente conhece. Mas daí para vocês e o João Paulo abraçarem o triatlon, o Galvão, né? Com investimento, enfim, né? Um investimento que não é pouco, e pautarem esse primeiro ano do Instituto numa parceria de 5 anos, tem um caminho aí, né? E como vocês não são bobos nem nada, né? Mineiro é um povo desconfiado. Eu queria saber como é que se deu nos bastidores essa tratativa. Vocês fizeram, o João encomendou uma diligência para averiguar a Unlimited Sports, ou o Carlos Galvão, ou foi tudo na base mesmo assim, cara, se o Thiago falou, e nós conhecemos o Thiago, se o Thiago falou que a gente pode pôr os nossos ovos nessa cesta, a gente vai pôr? Michel, vamos lá, vou precisar de alguns minutinhos para destrinchar essa história toda. Primeiro, eu conheci o João Paulo, olha, quando eu e o João Paulo a gente senta para conversar e contar um pouco da história, parece que a gente se conhece há anos. Eu conheci o João Paulo em 2023, no segundo semestre de 23. Ele estava treinando para a primeira maratona dele e eu treinando para a minha primeira maratona. No mesmo dia, ele ia fazer dia 24, eu não lembro se era de agosto ou setembro, em Berlim, e eu ia fazer no mesmo dia 24 em Buenos Aires. Caramba! E aí a gente se conheceu treinando lá no Maracujá, que é a assessoria minha, né, o Theo Sports, fez esse treino lá no Maracujá, e aí eu conheci o João, perguntamos da história do cachorro, e aí começamos a conversar, eu não sabia quem ele era ainda, né? E aí, enfim, o esporte nos aproximou. O João, entendeu que a faculdade era uma apoiadora da Theo Sport, isso é legal, então a faculdade, por acreditar no esporte, eu já apoio há algum tempo. Theo, Thiago Vinhal, claro, Larissa Fabrini, então são pessoas que são do mundo ali do triatlon e que a faculdade já apoia de alguma forma há algum tempo. Larissa é ex-professora de matemática, né? Isso, Larissa é ex-professora de matemática, ela tem um irmão que estuda veterinária com a gente na faculdade, então as histórias vão se encontrando, cara, isso que é muito legal. Então, assim, o negócio já veio, e aí olha como é que são as coisas. Eu comecei aí a gente, no final de 2023, eu e o João Paulo, começamos a conversar sobre a criação do Instituto Arjon. Em abril de 24, a gente cria, eu estou resumindo muito, tá? O Instituto Arjon. O João Paulo, como mantenedor, ele coloca parte do patrimônio pessoal dele em prol de uma causa. Surge o Instituto Arjon, a gente estuda, né? A gente faz um planejamento estratégico, a gente chega no objetivo do Instituto Arjon, que é transformar vidas, unir pessoas e organizações. E aí o Instituto Arjon vira apoiador da Faculdade Arnaldo. Ele é uma pessoa importantíssima hoje para a faculdade. E apoiou esse projeto nosso no Pará, que sempre ocorre no mês de julho. Então, a viagem de julho de 24, o Instituto Arjon nos apoiou financeiramente e indo com a gente para o projeto. Uhum. E aí, é muito legal. A Larissa foi nessa viagem também. E o Rômulo Cruz, que é um fotógrafo esportivo, muito bom, e um cara de um coração enorme, que é fotógrafo do Vinhal há anos, e que eu já tinha conhecido em um training camp lá em Maiorca, em um dos que eu fui. Olha como que as coisas... E quem organiza a logística da viagem minha para o Pará é a ASL, então o negócio todo misturado. Então nessa viagem, o Rômulo e a Larissa, a gente conversando um dia num ônibus lá em Santarém, eles falaram, cara, a gente tinha que conectar isso aqui com o Ironman. Olha que coisa, esse projeto do Pará. Aí o Rômulo falou, existe no mundo inteiro o Ironman Foundation, no Brasil não acontece, a gente tinha... Ficou nisso. Um dia,
a gente vendo a final, né, do Mundial do Ironman em Kona, assistindo na casa do João Paulo, e o Vinhal estava, o João perguntou no final da prova, pô, viu lá o cara acabando a prova, cansado, quanto que esse cara ganha? E o Vinhal falou, o João falou, um absurdo. O cara tem que dedicar uma vida para fazer um negócio desse. E aí? E aí ficou nisso. E aí a gente fez uma viagem logo em seguida para Colômbia para pedalar. E porque a gente estava fazendo uma parceria do Instituto com a Safety, que é uma empresa colombiana, para fazer os nossos uniformes. Enfim, nessa viagem a gente voltou a tocar nesse assunto. O Thiago foi conosco na viagem. Ele voltou a tocar no assunto. Ele ligou para o Galvão da viagem. Eu lembro que a gente chegou no domingo de noite em Belo Horizonte, dessa viagem para Colômbia. Na segunda a gente veio para São Paulo. E na terça, em uma conversa, a gente fechou com o Galvão 5 anos de participação dos atletas profissionais através da premiação em todas as etapas do Ironman no Brasil, seja o 70.3 ou seja o full. E aí isso mostra uma coisa, primeiro a conexão entre pessoas, e que o esporte faz muito, e o João Paulo fala muito isso do triatlon, que é unir pessoas com características boas comuns. A gente fala até pessoas qualificadas, e não no sentido qualificado financeiramente. Porque o triatlon também passa um pouco essa impressão de elitização, mas se você pegar a base do triatlon, o triatlon olímpico, ele não tem nada de elitizado. E aí, cara, a gente acreditou na índole das pessoas, e tudo que a gente tem visto é que valeu a pena acreditar que é um movimento enorme de transformação. É o que a gente viveu, por exemplo, na primeira prova que foi apoiada por nós em Brasília agora, todo mundo que foi falou do astral dessa prova. Então, o quanto é legal o atleta amador competir com o atleta profissional, porque são poucos os esportes em que você tem a oportunidade de estar no mesmo campo de jogo ali, de largar junto com um ídolo. Então você tem ali um atleta olímpico que você está largando junto com ele, né? E essa conexão, e a gente não só apoia os atletas profissionais, isso é muito legal falar. A gente virou o braço social do Ironman Brasil. Então, em todas as provas, no dia que a gente está fazendo essa gravação, eu vou viajar para Floripa, porque a gente está aí às vésperas do Ironman Brasil 2025, onde a gente realiza uma atividade social e a gente destina o que a gente realizar para uma instituição relacionada ao esporte para pessoas carentes na região onde é realizada a prova, que é o que o Ironman Foundation faz no resto do mundo. Então, assim, a gente hoje tem muita convicção que valeu a pena confiar sem ter feito todo esse, quase que essa due diligence aí para ver, as credenciais da Unlimited, do Galvão, etc. e tal. E o Vinhal foi uma ponte muito importante nisso. Eu falo uma coisa, eu sempre, por ser amigo do Vinhal, as críticas a um amigo sempre me incomodaram. E o que eu sempre ouvi as pessoas falarem do Vinhal? Ele é mais blogueiro do que atleta. Por quê? Porque ele fala bem. O Vinhal é um cara que o astral dele não é forçado. Se ele chegar aqui agora, ele vai tumultuar o lugar, ele vai gritar, ele vai falar, ele levanta o astral. Ele contagia o ambiente. Ele levanta o astral, mas ele sempre foi criticado por isso. Às vezes por perder um pouco o foco. Eu acho que as pessoas acham que quem é assim não pode ser assado. E aí colocam ele numa caixinha que não era a caixinha dele. A vida do atleta profissional é muito curta, cara. O Vinhal tá encerrando a carreira dele agora. E o depois dos atletas profissionais é foda. E vai ser muito mais longevo do que a vida como atleta profissional, né? Cara, eu conheço atleta aí profissional que disputou a Olimpíada que passa aperto financeiro. Exato. Todo mundo conhece vários. Exato. Então o Vinhal é um cara que hoje ele já tem uma carreira pós o encerramento da carreira de atleta profissional. Exato. E foi muito legal porque ele foi um dos idealizadores desse movimento que vai muito de encontro ao objetivo do Instituto, que é transformar vidas, unir pessoas e organizações. Exatamente isso, né? E ele, então assim, sem ele ter nenhum grande resultado, e ele mesmo brinca com isso, que o pai dele toda vez chega, meu campeão, ele fala, eu nunca ganhei nada. Mas ele acho que deu talvez o maior resultado
para o triatlon brasileiro aí até hoje, que foi trazer os atletas profissionais de volta ao circuito do Ironman, que é, sem dúvida nenhuma, a prova que tem mais visibilidade, sem dúvida que nenhuma, movimenta, não dá pra negar. Que movimenta o setor. E é muito legal, aí eu queria fazer essa observação, tô dando um spoiler aqui, ó. A gente vai, da mesma forma que a gente está apoiando o Ironman, outro dia eu fiquei conhecendo um pouco o trabalho da Confederação Brasileira de Triatlon e vi que faltava, às vezes, recurso para ir disputar uma prova. E o Instituto Arjon tá virando um parceiro, provavelmente quando o episódio já for ao ar, provavelmente não, a gente já vai ter divulgado isso. E o Instituto Arjon agora é um parceiro da CBTRI também. Estão conversando com o Sandro. A gente teve uma conversa com a Bruna, ela que fez essa ponte, e em breve aí a gente vai ter uma notícia muito legal para todo mundo. A borboletinha do Instituto Arjon vai estar voando junto com a Seleção Brasileira de Triatlo. Aliás, essa borboletinha está pousando em diversos Instagrams dos atletas profissionais, no Mundo Tri. É bacana a gente ver a comunidade dos atletas e das mídias devolvendo também essa visibilidade espontânea, né? O Instituto Arjon não pagou para estar aqui, né? Isso, entenderam o propósito. Foi muito legal em Brasília ver isso nos atletas profissionais, o orgulho que eles tinham, né? Tiveram ali naquele momento de falar, não, pô, foi o Instituto Arjon que me trouxe aqui de volta. Cara, foi o maior start list com atletas profissionais da história das provas no Brasil. Então assim, tá dando sold out nas provas, cara, em 24 horas. Porque eu que sou amador, eu quero competir ao lado do atleta profissional. Deu um up em tudo. E os atletas profissionais tem um pouco a ver com o que a gente veio conversando também. Eles abraçaram a oportunidade. Que bom. Isso foi bom. E é muito legal que as pessoas chegam pra gente assim, cara, e o Instituto Arjon, o que é isso? O que ele tem pra vender? Que a gente não tem. Não adianta vir pedir patrocínio por si só. E as pessoas às vezes ficam com raiva, porque elas querem oferecer pra gente patrocinar alguma coisa. Gente, calma. Outro dia me ligou uma pessoa de uma mídia querendo vender um espaço. Eu falei, cara, por que eu vou comprar um espaço se eu não tenho um produto ou um serviço para vender? As coisas têm que acontecer de maneira orgânica. E os atletas profissionais estão fazendo muito isso acontecer. As mídias também, o pessoal do mundo especializado do triatlon abraçou muito essa causa. Alguns pontos aqui que eu gostaria de abordar. A gente está gravando na véspera, por isso que você gentilmente parou o seu voo, a sua conexão para vir aqui para o estúdio, antes de ir para Floripa, que vai acontecer daqui a 3 dias. E quando esse episódio for ao ar, ele já vai ter acontecido, mas eu tenho certeza, né? E aí eu levantei aqui o Start List, são 14 profissionais mulheres e 21 homens. Eu acho que talvez nos primeiros anos do Ironman do Brasil que a gente tinha uma quantidade enorme de atletas, né? Vão ser aí 35 atletas profissionais largando. 6 brasileiras e 10 brasileiros. O que para um primeiro ano está excelente, né? Para um primeiro ano desse retorno. E eu tenho certeza, a gente não viveu esse momento ainda, mas a hora que tiver ido ao ar, que todo mundo que estiver lá, ou que esteve lá, vai ter presenciado o mesmo ambiente que houve em Brasília, só que turbinado por Florianópolis, pelo dobro da distância, pela magia da prova de Floripa, da ilha, pela magia da prova de Floripa. E eu aposto que também por conta disso, o Galvão está preparando uma organização mais ainda focada na excelência do que ele normalmente faz, porque vai ser uma festa e todo mundo vai sair ganhando, né? Que é um ponto interessante esse da gente falar da organização, que é uma coisa que a gente tem que ter orgulho, né? A prova que é entregue no Brasil... É um privilégio, né? Também para nós brasileiros. Cara, a régua é muito alta. Exato. Se a gente comparar quem já teve a oportunidade de assistir uma prova da mesma bandeira fora do país, em termos de organização, né? Eu posso estar equivocado, mas a gente dá um show. É isso, é eleito. Você chega no exterior assim, você fica até, pô, é isso? E isso é muito legal, porque agrega valor, né? Agora, voltando ao assunto de novo, eu tinha certeza que você ia falar que o João Paulo colocou uns advogados para investigarem e tal, e que deve ter demorado 5 dias para sair a negociação, mas eu gostei. E isso é interessante, ele e o Galvão, a gente estava numa reunião, eu, Galvão, Vinhal e o João Paulo. Eles apertaram, e o Galvão também é um cara muito profissional, muito desconfiado, mas Exato. Na hora deu certo, tocaram, né, se cumprimentaram e falaram, olha, vai. Daqui para frente, o João, o Guilherme, toca junto com o Márcio, que trabalha lá a questão contratual e tal, mas o combinado tá combinado aqui.
E o combinado saiu, depois a gente elaborou a minuta, fez a transferência. Deixa eu te contar uma coisa rápida aqui. Quando saiu esse anúncio, eu tô no triatlon, comecei em 88, então eu sou da primeira geração e meia do triatlon no Brasil, e eu conheço, né, já trouxe aqui inclusive quem inventou o triatlon para o Brasil, quem trouxe o triatlon para o Brasil, o ganhador da primeira prova e por aí vai. Vocês não devem ter sabido, ou na época, ou talvez hoje vocês já saibam, que um homônimo seu, João Paulo Diniz, homônimo seu não, homônimo do João Paulo, e o pai dele foram grandes incentivadores desse esporte no Brasil, e até hoje, tirando o pai do triatlon brasileiro, que foi quem trouxe o triatlon do Havaí para o Brasil, ele tinha sido a pessoa, né, o Abílio Diniz e o João, que ambos infelizmente faleceram e já tiveram aqui no Endorfina, foram as pessoas que mais bem tinham feito para esse esporte. Quase todos os triatletas profissionais que eu já recebi aqui citam essas pessoas, essa dupla, como, né, através do Grupo Pão de Açúcar na época, como o grande incentivador do triatlon brasileiro já num triatlon organizado. E aí eu escrevi para o Thiago Vinhal. Eu falei, Vinhal, parabéns e tal, que anúncio bacana e tudo mais, nananã. Eu acho que depois do Grupo Pão de Açúcar e dessa capacidade do Galvão, né, de ter conseguido trazer a prova para o Brasil e manter a prova no nível que se mantém há tantos anos, há 25 anos, né, esse ano, talvez você tenha feito agora, sem querer, uma das coisas mais importantes para a história do triatlon brasileiro até os últimos dias, né? Eu posso citar aqui também o trabalho do Virgílio de Castilho, da Confederação Brasileira, agora que é Triatlon Brasil, né? Que fez um trabalho muito bacana entre uma gestão muito retrógrada com uma gestão mais moderna, que preparou o terreno, né, para onde a gente está hoje. Então, e aí eu falei, puxa, cara, eu queria ouvir essa história dos bastidores. Aí vocês não tinham contado quase nada, não tinha havido ainda a coletiva de imprensa e tudo mais, o evento aqui em São Paulo. E ele falou, cara, eu vou, mas tem que chamar o padre junto. Eu mal sabia que o padre era você. Eu falei, chama quem você quiser junto, né? E eu imaginei que fosse de fato um padre, né? Mas enfim, e aí agora deu certo, né? Graças a Thaís, sua esposa, de você vir, e o Thiago talvez nem esteja sabendo, eu nem quis falar para ele, né? Porque é véspera da prova e tal, mas eu quero ver se o Thiago volta agora, no pós-carreira dele, para a gente falar um apanhado aí das reflexões da carreira dele, mas para falar um pouco disso aí também, porque eu acho, de novo, não foi por acaso que vocês confiaram no Thiago, né? E não é por acaso que o Vinhal se dá super bem com o Galvão. E não foi por acaso, então, por consequência, que o Instituto Arjon está assim, nessa parceria com o triatlon. Agora, vou fazer aqui um advogado do diabo. O João Paulo disse que com essa atitude dele, ele espera que outras pessoas, empresários e empreendedores e pessoas que possam apoiar o esporte, tomem iniciativas parecidas. E o Brasil depende muito desse tipo de apoio, já que, do ponto de vista do Estado, a gente não tem o apoio que poderia ou que deveria ter, né? E o João Paulo e o Abílio, através do Grupo Pão de Açúcar, fizeram isso. Vocês já tinham sido impactados de alguma maneira, você e o João Paulo, por essa história que acabou não faz muito tempo, né? Mas acabou, literalmente acabou. E será que a gente vai conseguir, né, com que outras pessoas invistam, e não precisa ser no triatlon, mas em outras modalidades? Porque o que a gente tem visto aí, eu vou fazer de novo aqui o advogado do diabo, iniciativas que são pontuais, duradouras, no caso do Pão de Açúcar, muito duradouras, muito frutíferas, né? E aí eu descobri agora recentemente, através da pessoa que cuidava, eu fui da equipe do Pão de Açúcar quando eu fui triatleta profissional, da equipe que cuidava da gente naquela época, que o ideal do Pão de Açúcar não era ter nenhum retorno com o investimento no triatlon. Não era achando que, bom, então o Pão de Açúcar patrocina os melhores triatletas, né, do Brasil, então vai ter um monte de gente comprando nos mercados. Acho que não move a agulha, não adianta, né? Mas o Pão de Açúcar queria retribuir tudo que ele ganhou, literalmente e metaforicamente, do povo brasileiro,
através do crescimento das empresas e o Abílio e o João Paulo, por uma questão óbvia, resolveram investir no esporte e investir na graça do triatlon, porque eles caíram uma época na graça do esporte. Aí acabou. A gente não teve ninguém que seguiu esse caminho, né? Por um tempo a gente teve a iniciativa, uma equipe que inclusive o Thiago Vinhal fez parte, da Coca-Cola, o Team Bravo, que durou, sei lá, 4 ou 5 anos, teve resultados expressivos. A Coca-Cola com certeza não vendeu mais por causa da equipe, mas foi um reforço de imagem legal e foi um up bacana que o Léo e o Vinhal tiveram, e o Akira, né, inclusive, que já esteve aqui também, para incentivar o triatlon brasileiro, e durou um ponto, acabou e ninguém de novo pegou esse bastão. O bastão está caindo no chão a cada troca, né? Não tem intersecção, né? E a hora que um acaba, o bastão cai no chão, fica no chão, ninguém pega esse bastão até a hora que chega o Instituto Arjon agora e pegou esse bastão, e tomara que alguém pegue para trabalhar junto com vocês ou em paralelo, enfim. Tudo isso para dizer, será que a gente vai conseguir, né? Então, a gente, que eu digo, não é responsabilidade minha nem sua, né? Vocês estão dando um exemplo. Será que esse exemplo vai ecoar num nível, hoje em dia, com todos esses recursos de tecnologia e tudo mais, para que outros empresários falem, caramba, pô, eu vou retribuir, que seja qualquer outra modalidade? Diante de tudo que a gente conversou aqui até agora, se eu falar com você que eu não acredito, eu não sou o João Guilherme. Então eu preciso acreditar. Né, a persistência faz parte de tudo que a gente conversou aqui até agora. E aí, voltando um pouco também, é uma pergunta que não é fácil. Tanto eu quanto o João Paulo, a gente também foi impactado, óbvio, pela história do Abílio Diniz, do João Paulo Diniz, né? Seja lendo os livros, as biografias, todos sempre comentaram isso. Seja o João Paulo como um grande empreendedor e, cara, o João Paulo Cavalcante, o João Paulo atual, é incrível, assim, ele pensa negócio o dia inteiro. Era acelerado, cara, ele entra ligado no 220, eu contei isso, ó. ele entra no avião, ele tá no café da manhã, à noite, onde ele tá num evento, onde ele tiver, ele tá pensando no negócio. Mas como ele não veio de uma família em que ele foi herdeiro dos negócios que ele assumiu, ele construiu efetivamente. Né? Ele falou. Ele vendeu pastel na rua. Ele foi de carro de Minas Gerais para o Pará, quando ele teve esse primeiro contato com a mineração. Então, assim, ele construiu essa história e ele sempre teve muito isso. Eu preciso compartilhar. O João Paulo Cavalcante insiste muito nisso, na ideia de compartilhar. E ele criou um instituto para compartilhar. E é uma cultura que não é usual no Brasil. Aí eu vou trazer para o setor da educação. As grandes universidades privadas dos Estados Unidos, Harvard, MIT, elas vivem de doação. Mensalidade escolar é menor do que o valor da doação. E no Brasil isso não é uma cultura. As pessoas não têm esse hábito do compartilhar. Então, o esporte hoje proporciona um pouco algumas iniciativas isoladas, mas Michel, uma questão cultural. E eu acredito que através da persistência, através de exemplos, a gente vai ter uma evolução nisso. O mundo está num momento de uma transformação social muito grande, né? Então, em termos de negócio, às vezes, aí falando muito do mundo triatlon, que é um mundo de vaidade, é um mundo, às vezes, o amador bom, ele é mais interessante para a marca investir do que o profissional. Mas a gente tem que entender que sem o profissional não vai existir também um amador bom, né? Ele tem que ter parâmetro, ele tem que ter referência, o esporte tem que estar representado, tem que ter ídolo. Então eu acredito sim que a gente vai chegar nesse ponto. Eu acho que a gente está longe dele. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Eu acredito na ciência muito. Eu acredito no treinamento. Mas eu acho que seja em qual energia for, a gente tem que acreditar num Deus, a gente tem que acreditar que existe alguma outra coisa. Eu acho que essas várias outras coisas que possam existir, elas convergiram para esse momento que a gente está. E como um bom brasileiro, persistente, eu acredito que num longo prazo
a gente vai conseguir transformar isso em uma cultura no país. Mas volto a dizer, é de médio a longo prazo. E que o exemplo fique aí para que as pessoas participem, entrem nessa onda. A gente está super aberto para que marcas, empresas, pessoas estejam conosco. E primeiro, a gente não quer dinheiro de ninguém. A gente não entra em projeto incentivado, eu estou falando do Instituto Arjon. A gente quer pessoas que queiram compartilhar os seus resultados com outros, que queiram transformar vidas, unindo pessoas e organizações. Cara, o que faz sentido você ganhar tudo e viver num local que é socialmente desigual e que você não pode aproveitar aquilo que você ganhou? Num primeiro momento, causa revolta, né? Pô, eu tenho um relógio, não posso sair com um relógio aqui na rua. Cara, mas a gente tem que, além do momento, a gente tem que ir na consequência disso, né? Que é uma desigualdade social, que é falta de compartilhamento. E eu tenho comigo que a gente não pode deixar essa conta só para o Estado. A sociedade é formada por nós, exato, nós temos a nossa responsabilidade. Então, quem alcançou tem que compartilhar. É um dever moral, né? Não é só uma obrigação, mas é um dever moral, né? Do Estado nós vamos cobrar de outra forma, outras coisas, Concordo. Aprendendo a votar, fazendo uma escolha consciente. Mas, cara, e o que cada um de nós faz além do Estado? É igual, né? Eu moro num condomínio. Eu não posso cobrar só do síndico. O que adianta o síndico fazer se eu não cuido daquele lugar? Então a gente tem que cada um assumir aquilo que é seu também e compartilhar os resultados. E aí, para terminar essa minha curiosidade, aliás, eu vou gostar de ver daqui a um ano, na véspera do Ironman do Brasil do ano que vem, de Floripa, como é que está o comportamento das marcas em relação aos atletas profissionais. Porque já faz alguns anos que eu comecei a discutir isso aqui com atletas profissionais e com Larissa Fabrini e companhia, tentando entender, jogar luz nesse assunto, o que os amadores, como Larissa Fabrini, como Zé Bellarmino, achavam dessa situação, como os profissionais, como o Thiago Vinhal, que permeia, né, entre enfim, tá nesse cenário que é o melhor dos cenários, na minha opinião. É um cara que se vende muito bem e que tem resultados muito bons. E os profissionais que só têm resultados bons e não sabem se vender, né? Enfim, e aí não vem ao caso aqui com a minha opinião, mas de qualquer maneira eu acho que não cabe nem a mim, nem a você, nem a eles. Cabe às marcas entenderem o que é melhor para aquela marca naquele determinado momento, se é patrocinar um Thiago Vinhal, sei lá, um Reinaldo Colucci, um Manuel Messias ou uma Larissa Fabrini ou uma Pamela de Oliveira. Mas eu quero ver daqui a um ano, né, quando a gente já vai estar no segundo ano da participação do Instituto Arjon e tudo mais, como é que vai ser essa movimentação das marcas em relação aos atletas amadores e em relação aos atletas profissionais. Porque de cara a gente já percebeu o seguinte, o foco da mídia especializada foi totalmente para os atletas profissionais, obviamente, né? Os atletas amadores estão aí, têm o seu espaço, mas, né, são coadjuvantes dentro de um esporte profissional, né? Então, eu estou curioso para ver como é que as marcas vão reagir qual vai ser o efeito colateral da entrada do Instituto Arjon perante as marcas, para ver qual que vai ser essa movimentação. Ainda não percebi, porque é muito recente e talvez os contratos já estivessem fechados e tudo mais, mas eu quero ver, porque eu acho que ainda assim a gente vai ter um pêndulo caindo de novo a favor dos atletas profissionais, e sem demérito nenhum aos amadores, mas assim, quem são os grandes exemplos, via de regra, são os atletas profissionais, no nosso esporte principalmente. Então, Michel, mais uma vez eu acho que equilíbrio, eu costumo falar muito sobre isso, equilíbrio é fundamental. Então a gente tem que talvez equilibrar um pouco esse pêndulo, ao invés dele tender muito para um lado, tender por outro. E é difícil, né? A coisa mais difícil que tem é a gente deixar um pêndulo equilibrado. Senão ele não chamaria pêndulo. E o que eu acho? Nessa nossa conversa hoje, a gente falou sobre estar aberto ao aprendizado. Os atletas profissionais, eles têm algo a aprender com esses amadores muito bons. Da mesma forma que o amador muito bom sempre se inspira no profissional. Eu vou pegar um exemplo concreto de uma pessoa, de duas pessoas que
sempre estiveram, de várias que estiveram ali ao meu redor, que são amigos meus, de dentro da minha casa, a Larissa e o Thiago. A Larissa é uma baita referência de atleta amadora. Eu conheci a Larissa, ela estava aprendendo a pedalar, né? A história dela é assim. Eu e a Larissa, a gente sofre na natação, mas como ela é persistente, hoje ela já tem uma outra natação, eu continuo sofrendo. Só que a Larissa, ela conseguiu transformar essa história dela, inclusive os resultados dela, num produto que vende bem. As marcas querem a Larissa. Exato. Porque ela é exemplo para um tanto de gente. Exato. Então, da mesma forma que a Larissa se inspirou nos atletas profissionais, quanto a dedicação, quanto a persistência, essa turma do lado de cá tem que aprender. E esse é um dos objetivos do Instituto, é dar formação para essa turma. Que legal. É eles entenderem que o que eles criticam no Thiago Vinhal, por exemplo, às vezes é o que falta neles. Porque, volto a dizer, a carreira de um atleta de alta performance ela é muito curta. E ele tem que aprender a fazer a gestão do maior ativo que ele tem, que é ele mesmo. Exato. E ele tem que saber vender. A primeira marca que ele tem que saber vender é a pessoal. E aí não eu é volto a dizer, tênis nem o relógio. Também não sei a resposta de para onde esse pêndulo vai tender, né? Mas eu entendo que os atletas profissionais têm um dever de aprender com os amadores muito bons que atraíram as marcas para eles. E torço para que a gente encontre um equilíbrio onde os amadores, que são exemplos para diversos amadores e que são as pessoas que vão consumir muito determinados produtos, continuem tendo a visibilidade deles, mas que os atletas profissionais passem a ter como a grande inspiração que eles são para todos nós. E aí, né? Assim, o efeito colateral, se tudo acontecer do jeito que vocês estão imaginando e eu estou vislumbrando agora, o círculo fecha, porque vocês estão dando oportunidade para o bom profissional dar um salto, para o bom amador dar um salto para o profissionalismo, e vocês vão dar a oportunidade para que os profissionais aprendam com esses amadores, os chamados blogueiros, né? Que eu não uso mais esse termo, que eu percebi que estava embutido no preconceito, né? Com os amadores, como fazer para vender bem a sua própria imagem, até porque é isso, né? Hoje o cara vende a marca A, amanhã ele pode querer vender a marca B, mas a marca dele mesmo vai ser sempre a mesma. Isso. Né? E as marcas hoje em dia, mais do que nunca, acho que sempre foi assim, mas as marcas hoje em dia valorizam muito a história, a veracidade, a genuinidade daquele ser humano, daquela história. Então, se você contar a sua história como a Larissa contou aqui, tantos outros influenciadores que passaram por aqui, que eu aprendi muito com eles, eu acho que aí todo mundo vai estar ganhando, né? O que vende hoje é a história real, né? O tal do storytelling, as pessoas querem conhecer isso. Exato. Então, por exemplo, hoje a gente tem conversado com a CBTRI, a gente espera fazer esse anúncio em breve, de campings para atletas profissionais e também depois para amadores, até como um produto lá no CTA do Instituto Arjon. E da mesma forma que eles vão pedalar, correr e nadar e vão entender de nutrição e vão ter recuperação, recovery, etc e tal, eles têm que ter essa formação. Eles têm que ter essa formação. Sensacional. E a resposta de tudo isso, a gente vai ter que ter aí uns 8 anos para ter. Eu falo que a gente tem um objetivo no esporte, que é voltar a conversar sobre o que aconteceu daqui a talvez 2 ciclos olímpicos aí. Acho que o Brasil tem potencial para isso, mas precisa de investimento, precisa de compartilhar resultado, precisa de acreditar, precisa de equilibrar entre o amador bom e o profissional. Um tem que aprender com o outro, e acho que a gente tem aí... o Miguel Hidalgo tá se destacando, assim... Tá tendo resultados surpreendentes para o que a gente tem de investimento no esporte profissional. Concordo. Aqui. Então eu, João Guilherme, e aí falando pelo Instituto Arjon, falando pelo João Paulo Cavalcante, acho que daqui a 2 ciclos olímpicos a gente pode voltar a conversar sobre se deu certo ou não. Independente desse dar certo ou não, na questão do atleta profissional, eu acho que o exemplo de compartilhar resultado e a magia que a gente sentiu na primeira prova, que foi o 70.3 de Brasília, que se ela perdurar pelos próximos 5 anos, né? Isso é uma outra coisa legal. A gente falou muito de apoio pontual,
não adiantava nada a gente fazer isso. Cara, 5 anos é um prazo legal. Para início de conversa, né? Assim, então, já dá para mudar um pouquinho a agulha do termômetro. Você pega um ciclo olímpico inteiro, né? E é isso. Acho que se cada um fizer um pouquinho, se a gente entender o esporte como uma grande ferramenta de transformação, se a gente entender que resultado tem que ser compartilhado, eu acho que a gente está em um momento em que, mais uma vez, a gente está tendo um grande exemplo, assim como a gente teve lá atrás com o Abílio Diniz e com o João Paulo Diniz. Hoje, por coincidência ou não, com o João Paulo também, são coisas que... Tem umas coisas na vida, cara, que a gente não tem como explicar. Eu pego, assim, a minha relação com o João Paulo Cavalcante, ela foi construída muito rápida. Uma relação de confiança construída muito rápida. A gente se entende, assim, quando a gente troca um olhar. E para você ter uma ideia, né, disso que a gente está falando dos nomes, o principal sócio do João hoje nos vários negócios que ele tem o mesmo nome e sobrenome do meu pai, que já morreu. Então, assim... Caramba, meu. É muito maluco, sabe? É tudo muito louco. Então, a gente tem que acreditar que, além de todo o treinamento, de toda a persistência, tem que ter um algo a mais no mundo que faça as coisas terem sentido também, né? Além do sentido óbvio das coisas. Não deve ser o tempero mineiro. Pode ser também, né? Acho que é um conjunto de coisas. Alguém iluminou alguém para fazer o tempero mineiro. Eu entendi que foi fácil, assim, foi simples essa conexão e o acerto de contas ali entre... Acerto de contas não, e o aperto de mão entre vocês. Essa foi a parte mais fácil, tá? Agora, foi ideia de quem ir direto para essa conclusão que foi revelada de investir inicialmente na premiação dos atletas profissionais? Ou houve alguma discussão, tipo, por que a gente não faz um instituto Ironman, que a gente vai ajudar as crianças carentes, vai ajudar, sei lá, o Juraci, montar todas as escolinhas aí espalhadas pelo Brasil? Foi direto a esse ponto? Foi uma ideia do Vinhal? De quem partiu? Do Galvão? Então, cara, foi uma conversa... Porque o Galvão estava precisando também de uma dessa, né? Cá entre nós, eu já parabenizei ele, enfim, mas eu não falei isso para ele, ainda não encontrei pessoalmente. Mas ele estava precisando também, por isso que eu acho que juntou tudo. Né? Cara, sabe uma conjuntura que tudo deu certo? Aí vem um pouco do que eu te contei da gente ter conversado lá no Pará com a Larissa, que é uma amadora, com o Rômulo, que é o fotógrafo, comigo, que sou quase padre, né? E o encontro com o João Paulo Cavalcante, o encontro, sabe? Essa ideia do Vinhal, a gente tá ali assistindo o Mundial de Kona naquele dia, a gente ter a oportunidade de passar alguns dias juntos na Colômbia. Sabe quando foi uma conjuntura? E não foi assim, nós vamos investir na premiação dos atletas profissionais. Não, foram as duas coisas. A gente vai investir nos atletas profissionais, mas a gente quer ser o braço social do Ironman Brasil. Isso já rolou ali na conversa. Isso é junto, isso foi na inicial. Legal. Isso foi na conversa inicial. E aí, por exemplo, você citou o nome do Juraci. Ele, como tem uma escolinha de triatlo no Gama, foram eles que receberam as vagas, o valor que a gente arrecadou com as vagas de doação. Isso é uma outra coisa, cara. A gente criar cultura é muito legal. O dia que a gente postou... Acho que precisa ser mais divulgado isso. Eu não estava sabendo disso. A gente divulgou. A gente entregou um cheque pro Juraci na hora da premiação. Agora, legal. Por exemplo, em Floripa, a gente sempre escolhe junto. Vai ser o Instituto Guga Kirten, que tem um trabalho muito legal com crianças deficientes. Uau. Sempre voltado para o esporte. Né, e que às vezes é pouco divulgado, e com uma escolinha de esporte de Santa Catarina também. Que legal. Então a gente vai dividir. Então, assim, sempre. E aí foi interessante como que é a questão da cultura. Quando a gente fala de maratona, das majors, por exemplo, né, como o podcast aqui, ele é para quem está no meio, as pessoas entendem o que é, e a gente fala de vaga de caridade, vaga de doação, as pessoas entendem que você paga um pouco mais caro. E aí tem dois fatos interessantes. Primeiro, algumas pessoas começaram a xingar no Instagram. Como assim a vaga de caridade é mais cara? Eu achei que ia ser caridade para eu poder participar. Eu falei, não, gente, não é. No mundo inteiro é assim. Você tem condição, as vagas acabaram, você paga um pouco mais caro e 100% do que você está pagando para inscrição vai ser doado. Doa quem está pagando a mais e doa o organizador que abre mão daquele recurso. E isso é muito legal. E a gente fez um jantar em Brasília, que estavam vários amadores, estava o Vinhal, estava o Galvão, estava o João Paulo, estava eu. O Vinhal tá em todas, hein? O Vinhal eu e o Vinhal estamos juntos aí nesses momentos quase todos. E que teve amador bom
e que é empresário, olha como é que é você começar a mudar a cultura. Ele falou, olha, a gente tem que divulgar as vagas de caridade, porque eu quero fazer a minha inscrição no próximo através da vaga de caridade, em função de tudo que eu estou vendo aqui, que é uma forma de ajudar. Bacana demais. E aí a gente tem feito 2 coisas, né, nas provas, nesse ano de 2025, e a gente está aprendendo para os próximos. Claro. Em todas as provas, a gente montou um ponto de arrecadação de doação de material esportivo. Ah, isso eu vi. Porque legal. Todo mundo que pedala, corre, nada, a gente tem uma prancha, a gente tem um pé de pato, a gente tem um óculos, a gente tem um capacete que a gente não joga fora, porque a gente sabe quanto custou, mas que quando a gente vai ver, a gente está colecionando, sem usar. Exato. E tem vários projetos que precisam. Então, por exemplo, em Brasília, o Juracy, além de receber os valores da vaga de caridade, ele recebeu todos esses materiais esportivos, ele fez até uma postagem essa semana. E ele mesmo encaminhou para vários núcleos que precisavam. E aí lá em Santa Catarina agora a gente está fazendo a mesma coisa, a gente arrecada. O Instituto Guga Kirten, por exemplo, eles não têm triatlon. Então a gente vai destinar os materiais arrecadados para outras instituições que incentivem o ciclismo. E a gente começa a ver alguns movimentos interessantes. A gente falou do exemplo, olha que legal. Isso ainda não é algo concretizado, é algo que está em conversa em função da robustez do projeto. Mas vou pegar aqui mais um spoiler aí, ó, Specialized. A Specialized tem um projeto muito legal que chama OutRide. Esse projeto ele acontece hoje no Canadá e nos Estados Unidos. Ele insere a disciplina de ciclismo em uma escola regular para alunos de uma determinada idade. A Specialized entra com equipamento, entra com uniforme e com a metodologia de treinamento. E aí, igual tem aula de matemática, português, você vai ter lá X vezes por semana o ciclismo. E é feita uma análise de como a inserção dessa disciplina de ciclismo aumenta a capacidade cognitiva dos alunos. Uau! E a Specialized está trabalhando para expandir esse projeto para mais 3 lugares do mundo. E tem uma chance muito grande de um desses 3 lugares do mundo ser uma escola lá no distrito do Maracujá, que é um distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais, em função desse trabalho que a gente tem feito. Uau. Então a gente começa... Mas essa ideia surgiu depois da visita do Jonatas? Essa ideia surgiu quando a gente convidou o Jonatas para ir lá. E aí tem uma coisa que eu comentei com você antes da nossa conversa aqui, que é uma frase que eu carrego para tudo na vida. O coração sente onde o pé pisa. Na hora que o Jonatas pisou lá no território e viu tudo que está acontecendo, ele falou, cara, tem um projeto, é um projeto que a Specialized acredita muito nele, e quem sabe a gente consegue trazer ele para cá. Ele está sendo expandido para mais 3 lugares no mundo. Já pensou se um distrito de uma cidade histórica do interior de Minas for escolhido, né, eleito para ser um deles? Então a gente está trabalhando em cima tanto lugar no mundo, né? E aí eu volto a dizer, distrito do Maracujá. Nada é por acaso, né? Gostei. Cara, aí vai ser a minha última pergunta para a gente cair no assunto do João triatleta e maratonista. Cara, Minas é notório, né? Pelo mountain bike, pelas montanhas, né? Das Minas Gerais. E a quantidade enorme de convidados que eu recebi aqui, né? De Minas e que tem uma relação muito forte com a natureza. Seja corrida de aventura, seja o mountain bike, enfim, é uma quantidade enorme de convidados. Vocês vão não mudar a vocação das Minas Gerais, mas vocês pretendem transformar também, através do CTA, em Minas Gerais, ou não é Nova Lima, né? É um distrito de Ouro Preto. É um distrito de Ouro Preto, tá certo. Também dá essa vocação, então, para os mineiros, de que lá também é um bom lugar para se praticar o ciclismo de estrada e o triatlon? Cara, lá é um lugar perfeito para se praticar o esporte outride. O triatlo é composto pela natação, pela bike e pela corrida. E todas essas modalidades se destrincham em várias outras. Então eu tenho pessoas que frequentam o CTA hoje que não são triatletas, que não sabem pedalar, mas que são nadadores de águas abertas, Minas não tem mar, e treinam na nossa lagoa lá e sobem no pódio em várias provas no mar no Brasil. Que legal.
No ciclismo, aí é interessante, foi ótima a sua pergunta. O CTA, antes de apoiar o triatlon, ele já tem uma pista de 7 quilômetros de mountain bike. Ah, que top. De XCO, né? Sem falar, eu entendo pouco aí, mas tem uma pista lá com nível de dificuldade considerável, prontinha, super usada. E tem muitas trilhas na região. Claro. Só nas proximidades do nosso CTA, a gente tem ali em torno de pelo menos 80 cachoeiras. E todas com trilha. Então, assim, o mountain bike já é muito praticado na região. E o ciclista do mountain bike, quando chega lá no CTA, ele tem todo o nosso apoio, assim como um triatleta. Assim como na corrida, a gente tem uma vocação também para a corrida na pista. A gente acabou de elaborar o Circuito Ecológico do Rio das Velhas, que é, por exemplo, uma pista de estrada de terra que a ida e volta tem 9 quilômetros, que é beirando o Rio das Velhas, que é o principal afluente do Rio São Francisco, que é um dos principais rios do país, com sinalização e um lugar perfeito para as pessoas treinarem corrida, sem falar que nessas mesmas trilhas aonde tem bike, as provas de montanhismo, de trilha, então a gente está pensando em alguma coisa aí para os próximos anos. Então a gente tem uma vocação para isso também. Então, assim, esse projeto, na verdade, ele é muito maior do que só o apoio ao triatlon. A gente entende que o esporte como um todo é uma ferramenta de transformação. Então, a gente já está de braços abertos para receber todos os ciclistas de mountain bike. Inclusive, a gente acredita muito no movimento das gravels, que é um movimento que na Europa e nos Estados Unidos já cresceu muito. Cresceu, assim, mas é disparado, e que a gente acredita que é um caminho para o Brasil. Porque ele traz segurança para o ciclista de estrada pedalar num lugar com menos movimento. Definitivamente. E ele te traz habilidade, ele te traz algumas coisas ali do mountain bike que são importantíssimas para formar um bom ciclista. Exatamente. Até para o triatlon. Você vê que os grandes ciclistas europeus, eles estão fazendo muito treinamento em gravel. Você vai em Girona, por exemplo, que é um lugar onde as pessoas pedalam muito. Ciclismo, e respira o triatlon. Hoje é um lugar que respira gravel também. E a gente acredita que a gente tem um potencial enorme para isso. Estamos estudando, estamos fazendo planejamento. Isso é uma coisa muito importante. No Instituto Arjon, a gente ouve muito o coração. Assim como o esporte deve ouvir muito aquela pessoa que tem a habilidade inata. Mas a gente acredita muito que junto com o coração, com a nossa intuição, precisa caminhar o planejamento. E a gente tem tentado planejar para que a gente seja ali um grande hub de esporte outride, principalmente dos 3 ligados ao triatlon, mas que se destrincham em vários outros. Por isso que você e o João Paulo disseram que não vai se limitar apenas ao triatlon. Agora eu estou entendendo. Isso. Já que não vai ter ninguém ouvindo, você já deu 2 spoilers. Tô ferrado. A piscina de 6 raias que vocês planejam construir lá, ela vai se chamar Piscina Thiago Vinhal? Quem sabe, hein? Você tá dando essa ideia. Porque, cara, nada mais simbólico do que fazer uma homenagem a um dos grandes triatletas do Brasil, a um cara articulador querido. E eu acho que a piscina seria simbólico pelo fato dele ser negro e de acharem que negro não sabe nadar. Sim. Né? O Thiago Vinhal e tantos outros já provaram que isso não é uma verdade. Né? É uma ótima ideia. Agora, eu acho que a maior homenagem que a gente faz ao Thiago é ter o Thiago. Hoje o Thiago faz parte do nosso projeto. Né? O Thiago não é só simplesmente a pessoa que fez a ponte. O Thiago é conselheiro do Instituto. O Thiago é alguém que a gente escuta. O Thiago é alguém que traz ideia. O Thiago faz uma coisa que ele muito bem, que ele sempre foi criticado por isso, que é um dos nossos maiores divulgadores. Embaixador, né? Então, o Instituto Arjon e o Thiago hoje são coisas que se misturam, mas essa ideia da piscina é uma ótima. Bom, vamos falar um pouquinho antes da gente terminar, que eu sei que você está com um horário apertado para ir pela Floripa, do João, atleta, né? A gente falou aqui bastante da tua ligação com o esporte, enfim. E para isso eu quero aqui, te presentear. Eu sei que você tem uma coleção de óculos da Oakley, mas eu não vi você ainda com esse daqui, que é um modelo esfera novíssimo da Oakley. Vê se te agrada. Fica o compromisso. Eu tô indo para Floripa, mas a minha bike já tá lá.
Ah, já tá lá? Já tá lá. Então eu nesse... Pô, você vai competir ou não? Não. Isso é uma dificuldade que eu tô tendo agora. Eu quero falar sobre isso. Eu sempre gosto de fazer, desde quando eu comecei a fazer 2,70.3 e uma maratona por ano. Eu tô vendo que 70.3 aqui tá ficando muito difícil. Eu tenho que estar na premiação do atleta profissional. E eu sempre vou ser o último a chegar, então ferrou um pouco pro meu lado. Eu tô entendendo um pouco o Galvão quando ele fala, eu para fazer prova eu tenho que ir pra fora do país. Ele tem que viajar, não consegue fazer uma prova aqui. Mas eu sou apaixonado pelo ciclismo, eu mandei minha bike, já enviei minha bike pra Floripa, ela tá lá. Legal, vou pedalar lá e vou estrear esse óculos com muito carinho de uma marca que... Eu vi que você tem alguns modelos, né? Eu falei, deixa eu arrumar um modelo, né, que você não tem. Exatamente. Obrigado, Michel, pelo carinho e pela lembrança. Mas enfim, cara, você começou... Você já pedalava quando era criança e tudo mais, e você foi fazer mountain bike, fez 4 ou 5 Iron Bikers lá no Green Team, eu dei uma pesquisada e tudo mais. Sempre era o último a chegar, mas fazia, terminava. Aí você, enfim, eventualmente começou a pedalar de estrada, foi fazer training camps, foi para não sei aonde e tal. Já tinha feito uns duatlons que eu vi, né? O duatlon, esqueci agora o nome. Administrativa e tal. Exato. Mas não tinha, você não tinha ainda mergulhado nesse ambiente. Por que você decidiu, então? Porque também acho que, né, já estava se arrumando as coisas para vocês darem um olhar mais apurado para o triatlon, né? Por que você decidiu praticar triatlon? Quem foi também o incentivador? Ou por que foi o Theo? Então, o Theo é marido da Cláudia, que Cláudia. Já teve no podcast aqui. Exato. Eu tô lembrando desse nome associado à Cláudia, eu não lembrava se era Cláudia marido. Dumont. Onde anda a Cláudia? A Claudinha tá lá em BH, vai estar em Floripa esse final de semana, mas não competindo. Ela trabalha na Receita Federal. Trabalha na Receita Federal. Claudinha teve algumas lesões aí. Tá. Mas tá se preparando para em breve estar nas pistas. Manda um abraço de novo. Pra ela. Deixar, vou estar com eles, vou estar na casa deles lá em Floripa. Que legal. Mas vamos lá, Michel. Contei que sempre fui apaixonado com esporte. E eu nunca fui craque em nada. Engraçado, né? Fui dar aula na escolinha de futebol, muito pela liderança, pela forma de agir, por entender o esporte como uma ferramenta de transformação. Sempre fui apaixonado com bicicleta. E meu pai não me deixava pedalar na rua. Essa era uma dificuldade que eu tinha quando eu era criança. Eu pedalava no meu prédio, que eu nunca esqueço disso. Ele tinha um piso de ardósia e o que eu mais gostava era que chovesse para ele ficar bem escorregadio, para eu ficar andando lá na garagem. Então, assim, isso foi trazendo alguma habilidade para o ciclismo. Depois eu tinha tios que tinham uma casa de campo numa região montanhosa lá de Minas, que é a Serra do Cipó. Comprei uma mountain bike, levei para lá. Então, sempre fui apaixonado pelo ciclismo. Um pouco mais velho, meu pai já tinha falecido, comprei uma mountain bike e comecei a fazer trilha, que Minas nos proporciona isso. Claro. Comecei a fazer provas, por exemplo, o Rodrigo Loyola, que é marido da Larissa, eu lembro que uma das primeiras provas que eu fui, nem sabia quem era ele me ajudou a encher o pneu da bike, que nem isso eu sabia como é que fazia. E quando você vai entrando ali no mundo do mountain bike, você vai conhecendo também as outras modalidades do ciclismo. E aí eu gostei do ciclismo de estrada, comprei uma road e fui para esse training camp em Maiorca, que foi o primeiro que eu fiz. E que já de cara, o Thiago Vinhal, que a gente já se conhecia de vista ali de Belo Horizonte e tal, o mesmo grupo de amigos, foi meu guia nesse training camp. Então já comecei a olhar, era um training camp que tinha muito triatleta, e aí vem muito da vaidade, né? O triatlo é um esporte bonito, E aí é aquilo. Cara, a gente não sabe por quê, ou sabe, o triatlon atrai pessoas que estão ali tentando performar na vida profissional. É um desafio que chama. É o desafio, é a disciplina, é aquela coisa de mostrar que dá para encaixar numa agenda se você tiver organização, é a persistência. E aí comecei, vou experimentar. Aí fiz uns duatlons, aí o desafio para mim era nadar. Eu lembro que a primeira prova de triatlon que eu me inscrevi foi no Alphaville, na Lagoa dos Ingleses, lá em Minas. Eu pulei na lagoa e saí. Lá é um dos locais mais difíceis de nadar mesmo. É uma água muito fria, muito densa, muito escura. Pra caramba, meu. Muito densa por causa do minério, né? Pulei e saí da água. E ainda fiz a prova, deixaram eu fazer a parte, porque muita gente fazia isso. Então eles deixavam. Aí eu depois fui fazer uma, cara, em Caraguatatuba. Sei. Uma prova de um Aquamundo, eu acho, que é aquela organizada pelo Samir Barel. Sim. Fui fazer eu fiz uma prova de 300 metros, tinha só eu e as criancinhas.
E aí fui tomando gosto, aí fiz o Internacional de Santos, fui me aproximando das pessoas do triatlon cada vez mais, tem uma comunidade forte, aí a minha assessoria de corrida ali era o Theo, então o Theo e a Claudinha também me incentivaram, e aí fui. E o legal é que eu sou uma pessoa que no triatlon, no esporte de modo geral, eu tô longe de querer performar. E no triatlo amador existe muito isso, né? A vaidade. A minha performance é o completar. O Theo brinca comigo. João, você termina as provas rindo. Eu falo, Theo, que esse é o meu desafio. Exato. É no meio da vida que eu tenho, é eu conseguir fazer ali uma prova em 5 horas. Cara, uns 70, tô feliz demais. Foi fazer a maratona abaixo de 4 horas. Sabe? Então, esse mundo me atraiu como um imã, sabe? Assim, foi se encaixando a minha personalidade, ao meu estilo de vida, e aí vira realmente um estilo de vida, uma forma de viver, e por isso eu fui pro triatlo. E no primeiro triatlon que você fez, de fato, aliás, o triatlon na Lagoa dos Ingleses foi meu segundo triatlon em 88, e a gente saiu daqui num grupo enorme, num ônibus leito para BH, e aí a gente competiu uma água gelada, pesada pra caramba, enfim. Difícil. Foi um triatlon que eu curti, mas acabei que nunca mais voltei. Eu não sei se continuou tendo ou não teve, enfim, foi uma coisa que não sei por que eu nunca mais voltei para lá. Mas você fez o primeiro triatlon de fato lá no Internacional, já escolheu uma prova bacana, né, de proporções ok e tal, mas é normalmente uma época muito quente, muito abafada, muito úmida, né, na cidade de Santos. Você concluiu a prova e já curtiu e falou, cara, eu quero voltar e quero fazer de novo, ou teve... Concluí, teve um lance muito engraçado, também quis melhorar minha bike, eu lembro que a minha era uma road, que o pneu dela era tão largo que não coube no negócio que tinha, tinha um negócio de madeira e aí não encaixava ali, sabe? Eu tive que meio que encostar ela. Mas falei, não, eu quero... Aí eu me inscrevi para um 70.3 e aí veio a pandemia. Pois é, pois teve e esse aí não ato. teve, mas foi bom, sabe? Eu tive a oportunidade de treinar mais e, se eu não me engano, em 2022 foi a primeira prova pós-pandemia. Participei e aí fui picado pelo bichinho e tô nisso aí. É uma coisa que eu não quero deixar de fazer. Eu posso não estar competindo, mas eu tô treinando. Esse ano, né, eu fiz a maratona de Tóquio. Tô tentando aí ver se eu consigo uma inscrição para fazer ainda Nova York. Tô correndo atrás, tô preparando um training camp na Itália de ciclismo. Então, assim, sempre me inscrevo no Rei e Rainha do Mar, que é uma prova de águas abertas tô sempre Eu vi você lendo um provas. livro, né, da natação, de natação, tem um post seu no Instagram, um livro de natação da piscina para as maratonas aquáticas, né? Esqueci agora o autor. Cara, a natação para mim é um desafio, né? É onde talvez eu mais me treine, porque sou eu com os meus medos, com as minhas dificuldades. O primeiro 70.3 que eu fiz, eu terminei a natação nadando de costas, cachorrinho. Hoje eu já nado a prova sem parar de nadar em momento algum. Então, assim, o meu objetivo com o triatlo é esse, é ir tratando das minhas dificuldades, é me manter saudável, é cuidar da alimentação, mas sem neurose, é cuidar da hora de dormir. Então, acho que o triatlon me ajuda muito a trazer esse equilíbrio para minha vida, que é uma vida estressante. Né? Eu tenho uma coisa com o celular. A faculdade hoje tem mais de 3.000 alunos e todo aluno no primeiro dia de aula recebe o meu celular. Eu faço questão de receber os alunos no primeiro dia de aula e eu falo, gente, anota aí, esse é o meu telefone e eu só tenho um celular. Então, sou muito frenético em responder mensagem, em dar retorno. E quando eu tô treinando, é o momento na vida que, inclusive, eu faço questão de não estar com o celular. A gente dá uma desligada. É um momento meu, é onde eu faço as minhas reflexões. Então, acho que eu preciso do triatlon para me trazer esse equilíbrio. E o triatlon 70.3 se encaixa melhor na rotina de todo mundo, né? Mas o olímpico, como foi o triatlon de Santos, igual, né? Você tem interesse de participar dessas provas? Tem. Eu gosto muito do 70.3, que eu gosto da prova longa. E é uma prova que eu consigo encaixar o treino na minha vida. Um dia eu quero fazer um full, não sei quando. Tem algum contrato assinado isso que vocês fizeram com o Galvão? Não, quero muito fazer, isso é um objetivo meu de vida, mas que hoje eu sei que não cabe na minha vida. Para eu fazer no conforto, entre aspas, que eu gosto de fazer.
Então, mas não tenho nenhum preconceito, muito pelo contrário. Eu admiro muito o triatlo olímpico, porque ali é o berço dos atletas de triatlon profissional que a gente tem no Brasil e no mundo, né? O triatlo olímpico é importantíssimo, o esporte olímpico é importantíssimo, e eu peço muito, trabalho muito e, como quase padre, rezo muito para que o esporte seja cada vez mais valorizado. Cara, uma pergunta muito pessoal, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que o JP, por exemplo, João Paulo Cavalcante, o que ele viu em você para ter também te chamado para ser o diretor aí do Instituto, em uma relação que não é uma relação tão longa, né? Ou o que as pessoas veem, não sei quem que te chamou para ser reitor, se foi o reitor antigo, o que as pessoas veem em você para você ter essa credibilidade e, claro, seriedade. Você já demonstrou aqui nessa nossa 1 horinha e pouco de conversa que você é um cara muito sério, competente. Assim, o que as pessoas veem de bate-pronto? O que você acha que as pessoas, quando olham para o João, que elas veem em você? Então, acho que confiança, né, é algo fundamental. É entender que nos projetos, isso eu acho que é fundamental, tá? Eu não sou o objetivo, eu sou uma ferramenta de fazer com que os projetos aconteçam. Eu não posso usar disso de um trampolim. É lógico que a minha carreira progride com isso. Hoje eu me considero uma pessoa com uma carreira muito legal para a idade que eu tenho. Pois é. Né? Eu cheguei a ser reitor muito novo. As pessoas às vezes vão conversar comigo, olha, não, eu vim conversar com o reitor, me olha de cima e embaixo. Mas é por isso que deixou a barba? Porque teve uma hora que você estava sem barba no Instagram. A barba branca dá um pouco mais de seriedade. Mas então acho que é um pouco isso e um pouco, né, da liderança, dessa coisa de superar os desafios, dessas habilidades. A minha psicóloga, ela fala muito, eu sou uma pessoa que cresci ouvindo, né? O meu pai, talvez o seu pai, eles vêm de uma geração que psicólogo, por exemplo, é mão no pé da orelha, isso é frescura, é coisa pra doido. E hoje eu entendo, né, o quanto a gente precisa trabalhar esse lado emocional, e a minha psicóloga, ela fala, João, você criou habilidades justamente para sobreviver ao tanto de diversidade, de adversidades que você teve. E isso virou uma ferramenta para você. Você consegue se encaixar em cada situação. Eu consigo sentar numa mesa com altos executivos, com o mundo político, com o mundo do judiciário. Eu sou advogado, as pessoas esquecem disso. Eu sou advogado atuante, tenho meu escritório de advocacia. Mas gosto de sentar com a comunidade, gosto de andar com o pé no chão. Então, acho que essa capacidade de se adaptar aos locais e, principalmente, uma coisa que é muito cara no mundo hoje, que é confiança. Né? Não adianta você ter habilidade técnica se você não passa confiança, se você não olha nos olhos das pessoas. E sobre o padre que me contratou na escola onde eu estudei, que eu era bagunceiro... Você foi o primeiro não padre a se tornar reitor, né? Pelo que eu entendi. E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, o padre que me contratou, hoje ele já faleceu, né? Me contratou em 2002. Em 2000, ele chamou os meus pais na escola para pedir, e eu tinha uma bolsa de estudo, para pedir para os meus pais me tirarem da escola. É verdade. Porque eu era questionador. Eu tinha um projeto no Vale do Jequitinhonha que eu fiz junto com um professor, esse professor foi demitido, e eu falei que eu não participaria mais do projeto. Eu sempre fui muito autêntico nesse ponto. E aí, beleza. Aí esse padre chamou os meus pais para falar que eu estava indo contra a escola e porque eu não ia participar mais do projeto, as outras pessoas estavam deixando de participar, que eu estava indo contra o projeto. Aí eu catei meus pais, subi a Avenida Brasil, que é uma avenida que tinha entre minha casa e o colégio, e falei, e entrei na sala desse padre e falei, o senhor me pede desculpa, o senhor não é padre, é o capeta. Isso eu falei chorando. E ele não pediu desculpa, mas a coisa parou ali. E aí 2 anos depois eu me formo no colégio e esse mesmo padre me contrata para começar trabalhando lá como auxiliar, mas é uma pessoa que confiava muito em mim, a gente virou amigo. Então acho que a confiança, a liderança, ser questionador, sabe? Eu sou uma pessoa inquieta. Então acho que essas habilidades emocionais, que é o que eu sinto falta hoje na formação das pessoas, é que fizeram com que essas pessoas acreditassem e me dessem, né, confiassem a mim esses cargos tão importantes.
E com o João Paulo Cavalcante eu tenho uma responsabilidade muito grande, que é de fazer acontecer o sonho da vida dele, Exato. que é compartilhar o resultado que ele teve. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Né? Se eu fizer errado, eu estou fazendo errado com o sonho de uma outra pessoa. Então eu trabalho muito para que eu consiga chegar ao mais próximo possível daquilo tudo que ele almejou. E quando eu contei, né, você falou que ouviu que não é fácil. Primeiro é porque o João é uma pessoa muito inquieta, o João Paulo é uma pessoa muito inquieta por natureza. E segundo, que por toda a visibilidade que o Instituto está tendo, toda hora são inúmeras pessoas querendo várias coisas. E você controlar a ansiedade de todas essas pessoas não é fácil. Uma hora você desagrada alguém, né? A gente não consegue agradar todo mundo. E é saber né? lidar com isso. Exato. E você falou disso, de ter nas mãos essa responsabilidade de realizar o sonho do João. O Vinhal que fala isso, né? De compartilhar sonhos. Se eu não me engano, é o Vinhal que fala isso. Sim. Né? Então, de novo, mais uma similaridade, aí, uma conexão entre vocês três. Você está servindo como um instrumento através do Instituto para realizar esse sonho. Então, você está tendo que sonhar junto com o João, né? Sim. E vocês conseguiram, através da conexão com o Vinhal, realizar, talvez não um sonho dele, mas ele deixou agora um legado definitivo muito maior do que qualquer título que ele pudesse ter tido no triatlon até agora, já que ele encerrou a carreira, né? É isso aí. O símbolo do Instituto Arjon, a nossa logo é a borboleta, e a gente quer que essa borboleta viaje muito como um grande símbolo de transformação, né? Que é a borboleta. Na hora que foi muito interessante, quem criou essa logo chama Gustavo Greco, ele é um dos principais designers do Brasil, e ele fez um brainstorm lá com a gente, ele falou assim, pensem num animal. Aí cada um escreveu o seu, né? Ele falou, num animal. Que legal. Aí ele foi e contou, não, ele deu um spoiler pra gente. Antes de apresentar a logo, a marca do Instituto vai ser uma borboleta. Eu olhei pro João Paulo me olhou, as outras pessoas que trabalham com a gente, tá, gente? O Instituto Arjon não sou só eu e o João Paulo, a gente tem uma equipe maravilhosa. Pessoas que às vezes não aparecem, mas sem o trabalho delas, o Instituto não acontece. São pessoas que dedicam a vida ao Instituto Arjon. A gente se entreolhou, porque a gente conhece e pensou, nossa, cara, e quando ele apresentou essa borboleta, o negócio encaixou tanto, né? E teve um estudo, ela é baseada na borboleta do maracujá. Eu vi. Então, assim, essa borboleta, ela encaixou tanto. E ela realmente significa a possibilidade de transformação, e a gente quer, através do Vinhal, através do João Guilherme, através do João Paulo, através de todo mundo que abraça a causa, fazer essa borboleta da transformação viajar ao mundo. Tem uma coisa, mais uma que é muito interessante, Michel. O João Paulo, ele conseguiu o sucesso financeiro que ele tem em um setor que as pessoas têm muito medo de falar, que é a mineração. Por causa das diversas tragédias que já aconteceram, por causa do dano ambiental que causa. E eu venho do mundo acadêmico que tem muito... Eu falo que não é preconceito, que tem um conceito muito ruim da mineração, mas ao mesmo tempo a gente não vive sem ela. Tudo isso que está aqui, tudo tem mineração. Isso tudo tem mineração. Né? E aí o que o João Paulo nos ensina isso para o mundo, é que existe uma forma diferente de fazer mineração. E que é uma das poucas atividades. Né? E que é uma das poucas atividades em que o resultado é tão interessante que o compartilhamento desse resultado é capaz de mudar a realidade de uma comunidade. É capaz efetivamente de realizar transformação social. Então, quando a gente vê uma coisa que todos nós usamos, mas que é feita de uma maneira errada, e que essa coisa pode ser feita de uma maneira em que o território ganha. A gente faz reunião com a comunidade, eles perguntam, vocês vão implementar, vai ter impacto? Vai. Tem impacto, não tem como. Se eu falar que não tem impacto, é negativo. É mentira. Mas o resultado e a capacidade de transformação é muito maior, mas tem que ter alguém, igual o João Paulo, que tenha disponibilidade de compartilhar. Alguém que fale o que o João Paulo fala pra gente o tempo todo, né? Dividindo o que multiplica. Tem que dividir para multiplicar.
E aí, por isso que os negócios estão dando certo e as coisas estão acontecendo. Acho que é isso, é a vontade de todos nós de transformar vidas através dessa borboleta do Instituto Arjom. Bacana demais. Para terminar, qual que é a definição de sucesso para você, João? Então, a definição de sucesso para mim é equilíbrio. Para mim tem sucesso quem consegue equilíbrio. E por quê? Porque não adianta eu me destacar em uma coisa e ser horrível em todas as outras. Eu tenho que me manter constante. Eu tenho que buscar o equilíbrio. Quem tem equilíbrio tem sucesso. O atleta profissional, ele não tem equilíbrio. Ele tem equilíbrio emocional, mas ele não tem equilíbrio na vida. Ele tem que abrir mão de uma série de coisas para se destacar na performance. E isso não vai durar muito tempo. Por isso que tudo que a gente quer ter sucesso na vida, sucesso é a longo prazo. Tiro curto não é sucesso. Sucesso é eu ter uma vida em que eu pude aproveitar os confortos da vida, chegar a uma idade mais velha, que hoje, né, a longevidade da gente está aumentando, e poder usufruir disso no futuro. Então, para eu alcançar esse sucesso, quer ter saúde, quer ter condição financeira de ter uma vida confortável, quer ser uma pessoa que consegue conviver com os outros, o mais importante é equilíbrio. Então, sucesso para mim é sinônimo de equilíbrio. Equilíbrio para você, João. Vida longa e saúde. Amém. Muito obrigado, cara. Como diria um bom padre, Deus abençoe, né? Cara, adorei, meu. Obrigado, viu? E bom trabalho lá em Floripa, que você vai treinar um pouquinho, mas você não vai passear, você vai trabalhar. Não, lá, literalmente, e é muito engraçado, né? As pessoas de fora acham que o João tá indo passear em Floripa, assistir a prova, mas é contato, é conversando, é explicando, é relacionando o tempo todo. Obrigado, Michel, pela oportunidade. Eu me sinto realizado quando eu começo a conviver com as coisas que eu sempre admirei. E o seu podcast sempre foi que a gente escuta, onde eu ouvi pessoas que são ídolos falar. E ter a oportunidade de falar é a gente acreditar que a gente está indo para o caminho certo. Obrigado. Bom, cara. Obrigado. Saúde. Valeu. Amém. Espero que você também tenha curtido minha conversa de hoje com o João Guilherme Porto. Algumas pessoas que a gente falou aqui já passaram pelo Endorfina, eu falei aqui durante o episódio, mas vou lembrar aqui vocês. Larissa Fabrini, a Cláudia Dumont, que houve uma época aí que ela era uma das melhores triatletas brasileiras em 2019, particularmente triatletas amadoras brasileiras. Thiago Vinhal já esteve aqui, Carlos Galvão já esteve aqui 2 vezes, Abílio Diniz, João Paulo Diniz. Esses convidados e todos os convidados do Endorfina você ouve aqui mesmo, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou você assiste aqui mesmo, ou no seu agregador de podcasts, se é por lá que você prefere consumir o seu conteúdo do Endorfina. Vou colocar no post do episódio de hoje o Instagram do João, para que você mande uma mensagem para ele, tirando uma dúvida, fazendo uma pergunta, fazendo um elogio, comentando sobre o que você ouviu aqui, e espero que você tenha aprendido alguma coisa, porque eu aprendi muitas coisas. É um cara novo, um cara muito inteligente, um cara muito bacana, sincero, transparente, e que está com uma responsabilidade fantástica nas mãos. Então, dê uma mensagem, dê um alô pro João e dê um alô para mim, dizendo o que você achou desse episódio, quem que você quer ouvir. Nesse caso aqui, eu falei no começo do episódio, foi a Thaís, a esposa do João, que é ouvinte do Endorfina há muitos anos e que sugeriu que eu gravasse então com ele para a gente poder descobrir o que a gente descobriu aqui hoje e o que ela já descobriu faz algum tempo. Então, muito obrigado, Thaís, pela sua sugestão. E é isso, espero que você tenha curtido e até o próximo episódio com mais um convidado, mais uma convidada bacanérrimo, com uma história fantástica. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.